Leandro Morales é sócio-diretor na STW Brasil Consultoria em Investigações e Perícias, perito judicial em sistemas de informação, atuou na área de segurança da informação em instituições públicas e de segurança. Palestrante e pesquisador de cibersegurança e computação forense, associado à PGESP, OPERB, Compeg, membro do HTCIA, membro do SBCF, membro ABCF e vice-presidente da Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense, além de membro da Associação Portuguesa de Ciências Forenses. Possui certificações em CNSS, EHF, Celebrate Advanced Smartphone Analysis, CCO, além de muitas outras, e é o nosso convidado de hoje, então acompanhe até o final que eu tenho uma questão muito importante para você. Grande abraço. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do After Talks, um bate-papo aí com os profissionais, né, da área de segurança da informação, da área de forense digital. Hoje eu recebo aqui com muito prazer, né, um dos nossos parceiros aí. Ele é sócio-diretor aí na STW Brasil, além de também ser profissional, né, na área de perícia digital. Hoje eu recebo aqui ele, Leandro Morales. Leandro, seja muito bem-vindo aí a esse bate-papo, né, onde a gente vai trocar aqui uma ideia aí sobre a sua trajetória, né, onde a gente vai tentar trazer alguma inspiração para quem está nos assistindo e também ouvindo aí nas principais plataformas de podcast. E antes de começar, eu queria pedir para o nosso público, né, para quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente no YouTube, para que vocês, ao fim, né, ou durante esse episódio, que vocês, por gentileza, se vocês gostaram, se vocês têm recomendação aí de próximos assuntos ou de próximos convidados, escrevam aí nos comentários aí, e você que está no podcast, pontue também, por gentileza, e também escrevam, porque isso ajuda a gente aí a ter um feedback melhor de como está sendo essas gravações para vocês, tá? Dado esse aviso, muito obrigado por assistir até o final, então vamos começar. Bom, Leandro, eu queria saber, cara, você trabalha na área de tecnologia, mais voltado aí para a área de forense, né, há muitos anos já, mas eu queria saber o que você fazia antes de trabalhar com TI, cara. Vamos lá. Eu comecei, né, minha carreira na área de informática, né, de TI, há mais ou menos aí no ano de 2000, né, eu estava completando ali meus 14 anos, estava saindo do ensino médio, né, e através do meu irmão, que já atuava na área de informática, né, ele atuava nessa parte de computador, a gente tinha um computador em casa lá, né, um 286 na época, e me interessava muito essa questão da informática, da tecnologia, né, então, por volta de 2000, eu comecei a atuar nessa área, né? E eu lembro que eu fiz o meu primeiro treinamento numa escola, né, chamada ACR, uma escola que a gente aprendeu sobre montagem e manutenção de computador. Então, na verdade, naquela época, a manutenção e montagem de computador era trocas de jumpers, né? A gente fazia ali, plugava jumpers ali, era, sabe, processadores bem mais antigos ali. Então, você tinha uma interação muito grande com questões de hardware, né? Então, veio dali essa questão inicial aí. Aí eu fui continuando minha trajetória, tirei uma série de certificações e cursos voltados à área de rede, era uma coisa que me interessava muito. Então eu fui o 9º certificado aqui no Brasil, na época no CCNP, né, que era uma das certificações da Cisco, na época extremamente bem concorrida, era somente em inglês, e só quem atuava, né, bem com essa parte de roteador. Hoje o inglês toda a certificação aí, pelo menos a maioria delas são nesse formato, mas na época tudo ali era muito mais difícil. A gente está falando aí por volta de 2004, né? E aí, durante essa trajetória minha na informática, né, fui, então, desde a questão do suporte técnico, né, que acho que todo mundo começa de alguma área, né? Então, eu comecei nessa questão do suporte, fui evoluindo para diversas coisas, atuei muito na parte de segurança da informação, voltada a pentest, testes de invasão. Isso lá para 2008 até 2014, mais ou menos, né? E nesse interim do processo de informática, né, de tecnologia, eu tive algumas mudanças também, né? Eu sempre gostei muito de música, né? Música eletrônica era uma coisa que eu gostava muito. Uhum. E por essa facilidade, né, do ambiente da informática, me facilitou muito por uma questão de produção de música, né? De conseguir sintetizar a música eletrônica e tudo mais, produzir realmente a música inteira, né? Não era só ser um DJ, né? Era produzir mesmo toda a música. E ainda um tipo de música extremamente estranha, né? Que são músicas muito rápidas, né? Músicas eletrônicas que são bem diferentes, né, do que a maioria do povo aí costuma tocar e ouvir, né?
Então, são músicas mais voltadas para questões de rave, né? Festa de muitas horas de duração. Então, eu cheguei aí para fora do país, inclusive, tocando em alguns desses eventos, né? E também nesse inteirinho aí também eu acabei gostando de um esporte, né? De luta, né? De combate, que era o Muay Thai. Inclusive, fui para a Tailândia, fiquei 66 dias, fiz 2 lutas lá, tudo mais. Hoje, ainda mais nessa questão de pandemia, tudo fica muito mais difícil, mas eu estou uns 3, 4 anos aí meio que afastado um pouco, por causa da correria do dia a dia, né? Também vivia meio machucado aí, né? Então, foi uma correria, mas mesmo com essas mudanças, eu sempre continuei ainda atuando com informática, né? E aí, por volta, mais ou menos, aí se a gente for pegar 2011, 2010, mais ou menos, eu comecei a atuar na questão forense, né? Então, a gente foi para essa parte e começamos tanto com perícia judicial, assistência técnica, perícia em diversos órgãos públicos, né? Então, aí a gente foi expandindo isso dentro da questão da STW Brasil também, né? Que é uma empresa hoje onde nós temos aí, né, 4 sócios, né, que atuam voltados para questões de auditoria, perícia, suporte técnico e a parte de cyber também, né? Então, esse é um pouco da trajetória aí vindo em todo esse meio aí. Uma coisa também que eu gosto bastante também, essa questão de churrasco também. Cheguei até a fazer um curso sobre manipulação de carne, para entender um pouco mais sobre essa questão da própria questão de cortes de carne e tudo mais. Então, confesso que eu moro em apartamento, um pouco mais difícil, mas ainda mais agora nessa questão aí, nesse 1 ano e meio quase aí de pandemia, então fica um pouco mais difícil, mas é uma coisa que a gente costuma fazer bastante aí. Caraca, mesmo. Você chegou a pegar a questão de dry age, essas coisas assim? Sim, a gente chegou a ver algumas coisas desse tipo, mas não cheguei a me especializar muito nessa parte, mas é bem interessante, né? Tem umas coisas muito legais. Mas você chegou a comer já? Não cheguei. Inclusive, a gente passou outro dia no mercado. Começo, você olha, parece um pouco estranho, né? Assim, você fala, nossa, será que eu vou, né? Mas eu não cheguei a conhecer ainda não, mas parece ser uma outra parte aí desse mundo de churrasco aí diferente, né? Caraca, você tava falando aí sobre ser DJ e tal, eu achei que era uma fase sua antes de começar a trabalhar com TI. Não, foi tudo enrolado, na verdade, assim, eu nunca cheguei a deixar a área de TI, né, para viver nessa questão, a gente fazia em paralelo, né, mas são coisas que eu acabei indo para vários, acho que 5 ou 6 países aí, Caraca. Né, e levando mesmo a produção de música. Aí era eu e um outro colega, né, que a gente, um outro amigo meu, que a gente tocava junto, né, nesse projeto, e aí hoje ele tem atuado mais sozinho aí, tem tocado, porque a questão de você tem que sempre estar se atualizando nessa questão, igual a gente tem nessa questão de perícia. Então, tem diversos programas, sintetizadores, coisas novas, mixagem, masterização. Então, tudo isso requer um grande tempo e um grande estudo, né? Então, isso acaba um pouco matando a questão do tempo, né? Então, é mais difícil a gente conseguir. Caraca, a gente olha, e aí logicamente julgando, mas a gente olha o cara palestra, o cara imagem séria, o cara da mão DJ. Que da hora, cara. Nem imagina, né? É muito louco isso. Eu tava dando uma olhada no seu perfil, porque a gente conhece muito pouco, né? Pra tentar entender quem era você e tal. E aí eu comecei a ver, caraca, o cara toca DJ ou ele tava aprendendo? Aí eu fiquei, caraca. Aí eu perguntei pro Renan e o Renan falou assim, não, cara, ele já fez evento, fora do país. Caraca, meu irmão, que da hora, cara. Que da hora. Inclusive, na virada cultural aqui em São Paulo, né, a gente tocou em, se eu não me engano, 4, 5 anos seguidos aí, né, em palcos aqui, que tinha quase 100 mil pessoas na rua. Então, assim, e você tocar realmente a própria música que você produziu em casa, né, coisas que meu irmão, na época, morava comigo, minha mãe, eles ficavam malucos em casa, porque, assim, é uma coisa muito chata pra quem não conhece, você imagina, às vezes, noite e dia, aquela mesma coisa, tec. Então, assim, até aquilo ficar pronto, demanda ali um grande processo. Bem legal. Mas, tipo assim, quando você estava fazendo, você ainda não atuava com perícia, né? Tipo assim, você estava só trabalhando e era suporte, ou você já estava... Isso. Não, ainda não. Teve um pouco no começo, ainda atuava como perícia, né? Ainda atuava como perito em algumas questões. Mas a maior parte do tempo, ainda, acho que eu digo, a grande construção desse processo mesmo, eu atuava só na questão de segurança da informação, né? Tanto na parte aí de pentest, né? Essas coisas do tipo, consultoria, né?
porque a gente atuava numa empresa aqui grande, e então a gente tinha... E aí, nos tempos livres, eu acabava me dedicando a essa questão da música, né? Entendi. Então, assim, era sempre foi muito corrido, né? Então, era muito louco. E ninguém, tipo assim, sei lá, durante você sendo profissional, ninguém... sei lá, te conhecia do cara da bagunça, ou era completamente diferente, assim? Já teve caso até uma vez nesses processos de busca e apreensão, a pessoa te reconhecer por tocar, isso e aquilo, então já aconteceu já. Então, assim, é como o tipo de som que a gente tocava, né, nessa parte de DJ, ele não era, assim, não... Era único, né? Era único, e ele era uma coisa voltada para um público mais seleto, entendeu? Assim, seleto dizendo um público que gosta de um tipo de loucura desse tipo de música. Não era um tipo de música mainstream, assim, que qualquer pessoa comum aí ouve numa rádio ou numa balada. Era coisas bem mais específicas, né? Então era um som noturno, um som mais pesado, mais rápido, entendeu? Que ele não é talvez tão compreensivo assim, ainda mais aqui no Brasil, mas fora do país, assim, tem diversas pessoas ali que adoram esse tipo de música. Existem festivais de música que duram aí 5, 6, 7, 10 dias aí, né? Onde você fica acampado, dorme lá e tudo mais. Então são festivais, né? Na Bahia teve isso durante muito tempo, então bem comum para esse público mais, né, que procura mesmo esse tipo de música. Caraca. E tipo assim, cara, como é que foi o comecinho desse processo de criar as músicas assim? Você começou, sei lá, vendo alguém fazendo e você fez por inspiração? Ou do nada você começou a fazer e começou a pesquisar? Como é que foi o começo? Então, isso é muito parecido com a área de forense, se a gente for pensar, extremamente parecido. Por quê? Porque hoje você fala, você vê alguém fazendo uma perícia, falando de uma perícia ou uma palestra, alguma coisa, você se interessa. Aí você fala, tá, mas você vê no começo um abismo muito grande entre você ver alguém falando e você começar a fazer, né? Então, na música também, ainda mais naquela época que a gente não tinha cursos e nada desse tipo, né? E você fazer sua própria música é muito mais complicado. A paixão por isso veio de um colega que a gente trabalhava aqui, também atuava na área de segurança da informação, inclusive ele foi um dos grandes caras que eu me espelhava muito nessa área de segurança da informação, chamava Mário Cesari, né? Chama, né, Mário Cesari, e ele atuava bastante com essa questão de consultoria em segurança da informação e também gostava muito de música eletrônica, né? E aí, indo em algumas festas com ele, mas a gente foi conhecendo o ritmo, né? Porque dentro de uma questão de música eletrônica existem milhares de vertentes ali. E através dessas vertentes você vai se adaptando e se assemelhando com algum tipo de música. E aí, o processo de criação de música através do computador, ele é muito difícil, porque inicialmente você abre um software de sequenciamento, né? Hoje a gente tem diversos, desde o Logic, que é o que funciona hoje para o Apple, né? Como o Cubase, que funciona para computadores aí com Windows, né? E o Ableton, que também é um outro sequenciador que funciona tanto para Windows e Mac. Então, e aí uma coisa, eu aprendi primeiro o processo de DJ, né? De você ir lá e tocar, lembro que acostumado até com questões de vinil, mas aí depois você vem e começa a ver a questão de CDs, né? Uma evolução natural. E aí você vê alguém produzindo aquilo que você está tocando, né? Criando todo aquele processo. Então, aí eu sentei do lado dele e vi esse processo de criação dele. E aí, eu e esse outro colega meu, Thiago, a gente começou a criar as primeiras músicas. As primeiras músicas eram extremamente ridículas, horríveis e muito ruins, assim, entendeu? Porque você não tem noção de masterização, equalização, você não tem noção de nada nesse processo. Bem parecido com a questão de um áudio, né? Acho que aquele teu primeiro trabalho que você faz ali, se você não tem alguém te assessorando ali, você não consegue entregar alguma coisa legal, porque é a primeira vez que você está fazendo aquilo. Então, as primeiras músicas, logicamente, não tinham nem condições de serem tocadas, mas aquilo, você via um resultado final daquilo. E aí você vai realmente se aprimorando e começa a conversar com outras pessoas também que têm esse talento, e aí você vai desenvolvendo mais, né? Nesse processo de desenvolvimento, aí você começa realmente a aprender, por exemplo, sobre um processo de sintetização, né, que você tem uma onda ali sonora e você pega essa onda e aí você começa a trabalhar em cima dessa onda para ela
trazer, né, um som em alguma coisa ali agradável. Então você tem questões de sintetização, de criar, né, através de um sintetizador. Então a gente chegou a comprar na época um teclado grande mesmo, que você ligava ele dentro de uma placa de som e conforme você sintetizava os botões ali, ele fazia determinados tipos de coisa, né? Então, fora isso, você começa a criar uma noção, Wesley, de percussão. Então você sabe o que é. Na música eletrônica a gente tinha o kick, o baixo, os pratos fechados, pratos abertos. Então com todo esse processo, e aí você começa a ver que a música tem em volta de 6 a 7 minutos, no momento que tá tocando ela, você tem uma parte que desce um pouco a música fica mais parada, depois ela volta de novo. Então com a prática, né, e você fazendo esse processo é muito legal. Aí você vai as primeiras vezes se apresentar e realmente tocar essas músicas lá. Para a primeira festa que a gente tocou tinha 5, 6 pessoas, né? Então você chegava lá e toca isso para 5, 6 pessoas, até o momento que você se vê tocando na virada cultural para 100 mil pessoas, né? Até você tá indo para Bahia e alguém, pô, cara, vai tocar o projeto do Leandro lá e do Thiago e tal. Então, isso foi crescendo de uma forma até você lançar músicas, né? Que a gente chama de VAs, né? Que seriam compilações de músicas de outros artistas. Vem a galera de fora aqui, da Grécia, Israel, de uma série de outros lugares. Você faz som com essa galera também. Então, tudo isso aí acontecendo, você tem uma evolução. A gente ficou, eu no caso, fiquei quase 12 anos, né? Caraca. Junto com o TI, junto com isso, fazendo isso, né? Então, é bem doideira mesmo. Caraca, é bem coisa de maluco. Então, assim, e é um processo muito parecido com essa questão de perícia, né? Então, quando você tem alguém do lado que também tem o mesmo objetivo, no caso da perícia aqui, o Nagi, né? E agora o Renan, são essas questões de fonte de inspiração. Então, você desenvolve um trabalho junto com eles, fecha um laudo, faz todo um processo. E aí tem pessoas externas, né? Que seriam como esses gringos que vêm fazer som, seria o Ricardo Capozzi, o André Lorenzi. Os caras vêm começando, e aí você vai evoluindo todo esse processo. Então isso é muito legal, entendeu? Eu, pelo menos, me sinto muito feliz em ter essa trajetória maluca aí. Mas aí você tá falando esse monte de detalhes sobre o som, e aí você começa a... Eu tava conversando com carinha, acho que semana passada, a gente tava falando sobre o profissional do futuro, né? Que é o profissional que consegue adquirir várias habilidades de várias áreas e consegue trazer isso tudo pro presente, digamos assim, para a área dele. No seu caso hoje, então, você, pelo que eu posso estar muito errado também, mas pelo que eu percebo, você é um cara que tem uma comunicação muito grande, além também de um ouvido muito bom. Então, provavelmente, se você fosse editor de vídeo ou se fosse criador de podcast também, você seria um cara, na minha opinião, muito bom. E além também da questão de perícia, né, mas são áreas que inicialmente não se conversam, mas como é que você hoje, pelo que você falou, que são 12 anos que você criou, né, suas músicas, tocou, como é que você lida hoje com esse amor que parece que, sabe, que tipo assim, seu amor foi viajar e não sei se vocês se separaram, entendeu? Como é que você lida hoje com isso, com a questão da música, nesse sentido? Porque assim, eu acho que tudo tem uma questão de uma fase, né, uma questão de amadurecimento, né, de vida, né? Entendi. Então, muita gente pode falar, você acaba saindo dessa questão musical, coisa do tipo, porque isso financeiramente acaba não sendo importante na vida. Mas dá sim, tem gente que vive, tem colegas meus que vivem dessa questão da música. Na verdade é que em todo esse interim, essa paixão da perícia também me trouxe muito mais isso, entendeu? Então, eu acabei, imagina o seguinte, foi um relacionamento que você teve por 12 anos, foi muito bom, os dois eram extremamente apaixonados, mas por algum motivo aquilo se foi, e não é por isso que aquilo foi ruim, né? Pelo contrário, foi muito bom. E agora se iniciou um novo relacionamento agora com a perícia, entendeu? Só que o relacionamento com a perícia ainda existia, né? Aí você fala, pô, então era um amante seu, né? Essa questão da perícia. Na verdade não, porque eles caminhavam muito juntos, né? Então, assim, era uma coisa bem interessante nessa parte. E ainda hoje, como você falou, fora essa questão, né? De ter essa questão também voltada à área de música, você acaba sendo um fuçador de tudo, né? Então, por exemplo, toda a estrutura da stand-up aqui, até o pessoal brinca, né? Fala, pô, o Leandro tem uma visão legal nessa questão de não só
voltado para a questão de decoração, de tudo, mas é uma questão de engenharia, de arquitetura dos processos. Aham. Então eu não faço isso em casa, e minha mãe quer me matar. Minha mãe fala, pô, Leandro, lá na empresa você que faz tudo, fica tudo lindo, tudo mais, em casa Aham. você é um desleixado aqui, tudo caindo aos pedaços, você não arruma tudo mais. Então você vê aqui, ó, se a gente olhar aqui, você vê toda essa estrutura Caraca, aqui, quem montou foram nós aqui, entendeu? que da hora. Sem assim, a gente acaba fazendo muita coisa sozinha, né? Muito Aham. sozinho aqui em diversos sentidos. Então, por exemplo, essa parede que vocês estão vendo aqui atrás, essa coluna, quem Aham. pintou ela exatamente fui eu, né? Esse Caraca. quadrado e essa coluna também. A gente foi num sábado aqui, eu subi numa escada e pintei. Então, assim, Que da hora. é muito legal. Aí você fala, mas por que você pintou? Vocês não tinham condições? Não, porque tem coisas que a gente gosta de fazer. E eu acho que isso vai te trazendo paixões novas, né? Sim. Então, teve uma outra terceira paixão, que foi essa questão da luta, do Muay Thai, né? Então, hoje em dia, sim. você vê, estou já meio acima do peso de novo, pandemia, tudo parado. Mas, assim, foi uma coisa que eu também fiz por quase 5, 6 anos aí, e foi muito legal. Então, eu gostei muito de ter vivido isso, ido para Tailândia, fiquei na Holanda lá quase uma semana também conhecendo um pouco mais, né, da questão de kickboxing, outros tipos de luta. Então, tudo isso é muito interessante. E isso acaba te fazendo, né, em alguns momentos, não que você vai bater em alguém, mas isso acaba te deixando mais tranquilo, né? E assim, trabalhar no suporte é trabalhar a vida inteira resolvendo o problema dos outros. Então, pra vida, isso acaba sendo melhor, né? Que da hora, cara. Antes da gente ir pro Muay Thai, ainda na questão da música, e nessa questão também do que você traz, né, do que você consiga absorver e externalizar isso, eu tava vendo as fotos aí do prédio, né, porque eu ainda não fui ainda, e eu realmente achei sensacional, cara. Eu tô querendo mexer aqui em casa e eu não consigo ainda ter essa parte visual pra casa, né? Eu consigo ter parte visual pra produção de vídeo, não que seja excelente e tal, mas eu tenho trabalhado nisso. E, cara, eu te entendo nessa parte de você... quer dizer, eu acho que eu te entendo, né? De você, sabe, se sentir bem externalizando aquilo que você enxerga, sabe? Que você quer ver acontecer. Na questão da parte visual do prédio, vocês levaram, tipo, um decorador, um profissional dessa área, ou foi tudo vocês conversando e você trazendo sua visão? Tudo eu. Na loucura, Caraca. Nage, Renan, o pessoal fica maluco comigo aqui, porque, assim, isso às vezes, né, acaba te trazendo um custo, né, porque, por exemplo, a gente fez a implantação aqui do carpete, a gente trocou uma série de coisas, então todo o processo é assim, então vamos pintar de preto, por exemplo, a gente comprou algumas cadeiras aqui para a sala de reunião, inclusive essa aqui, mas na hora que ela chegou, a gente viu que ela não era muito boa por causa do quê? Da rodinha. Aí todo mundo, não, vamos trocar a cadeira. Eu falei, não, vamos pensar o seguinte, a cadeira foi bem mais barata do que tem no mercado. Então vamos pensar no seguinte, vamos trocar essa rodinha e vamos comprar umas rodinhas de gel. Aí todo mundo, mas troca essas rodinhas? Eu falei, sim, troca. Aí a gente eu comprei um conjunto de rodinha, troquei, poxa, ficou muito boa. Eu falei, cara, perfeito, vamos trocar de todas. Então, são essas coisas. E a sala nova, né, que a gente está terminando agora, inclusive, por exemplo, eu e o gesseiro subimos, o gesseiro falou, cara, eu nunca fiz uma sanca desse tipo. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, faz aí, se não ficar bom, a gente derruba e faz um teto normal. E aí a gente foi fazendo a sanca, e ficou muito bom, entendeu? E algumas coisas, cara, isso aqui não ficou tão bom, vamos arrumar assim. Então, muitas coisas, assim, por exemplo, eu não sou corintiano, mas acabou tudo, o Nash também não. E o Renan também, muito menos, porque o Renan acho que não torce para nenhum time. Eu e o Nash, nós somos São Paulinos, mas tudo ficou muito preto e branco. Dá vontade de falar, tô entrando aqui, parece que eu tô entrando na sede do Corinthians. Mas assim, ficou muito bom, entendeu? Ficou legal. Essa ideia do preto com branco. E meu irmão é fotógrafo, né? E meu irmão assinava essas revistas de decoração, né? E eu ficava às vezes bastante folhando algumas. Então, isso traz ideia. Então, às vezes você vai em alguma loja de departamentos, então, enquanto as pessoas estão olhando os produtos, eu tô sempre olhando algumas coisas e falo, cara, que ideia legal. Por exemplo, a Copa que a gente fez aqui, a ideia toda que eu trouxe foi de uma dessas casas aí, que vende material de construção, e eu olhei o negócio e falei, nossa, legal, e parece ser mais barato. Aí a gente foi e fez algumas coisas com cimento queimado. Eu nem imaginava que era cimento queimado, que é um tipo de textura, né, de tinta. Aí a gente foi pondo numa parede e eu olhei e falei, olha, não é que ficou legal esse negócio? Aí que da hora, pedreiro,
pô, em vez de você colocar um negócio só preto, coloca 2 aqui, porque onde você vai ter água aqui, é legal ter azulejo, né? Não só tinta. Uhum. Então, você vai pegando também a dica com alguns profissionais que vai te ajudando e vai fazendo. Mas vira e mexe, alguma coisa não dá muito certo, mas tudo bem. Às vezes, é o que eu falo, você não tem um arquiteto, às vezes você cai no negócio de ter que fazer aquela mesma coisa 3 vezes, sabe? Uhum. Então, o cara fura, quebra um pedaço do gesso aqui. Aí alguém vai, tampa, para, aí daqui a pouco você tem que furar de novo. Aí você fala, putz, esqueci de passar o retorno da tomada. Então, você acaba caindo nessa questão. Mas só isso aí você economizou um bom dinheiro do arquiteto aí, né? Sim, então, sim. E fez do seu jeitinho. Então, a gente gosta de vir aqui e se sentir muito bem, né? Num lugar de trabalho e que o pessoal também sinta. Que da hora, cara. Eu achei que o prédio aí, ele já estava assim há muitos anos. É recente o prédio aí? Na verdade, o prédio ele é muito, muito antigo. A gente pegou esse andar, a gente, na área do suporte, ficava só numa das partes, né, do conjunto. Como a gente pegou o andar inteiro agora, a gente veio para esse lado, no começo da pandemia, a gente estava terminando a reforma desse lado aqui. Por quê? Porque a gente fez a reforma de uma forma bem devagar. A gente conseguiu uma anistia aí na questão de aluguel e condomínio, né? Mais de aluguel. E aí a obra ficou um tempo mais parada porque a gente precisava o quê? Ter o dinheiro para começar fazendo as coisas. Então, conforme a gente ia conseguindo um dinheiro mais, a gente ia fazendo algumas trocas. Então, por isso que a gente demorou um tempo a mais para migrar. Mas eu lembro que no primeiro dia que foi decretado mesmo o processo da pandemia aqui, foi quando a gente terminou realmente a obra aqui, né? Foi alguns meses ainda depois, a gente foi trazendo algumas coisinhas, porque a gente comprou um conjuntinho de sofá, os lixos, então você começa a ver todas essas questões, máquina de café, isso, aquilo, e aí a gente foi montando aos poucos. E aí há pouco tempo agora a gente pegou uma sala ao lado, né, que era uma sala onde ficava uma dentista, agora o andar inteiro é nosso. E aí a gente foi e reformou ela mais ou menos no mesmo padrão, mas de novo também aos poucos, né, inclusive tá faltando mesa, tá faltando algumas coisas ainda para lá, mas falei, a gente vai aos pouquinhos aí tentando administrar isso aí, né? Entendi. Essa coisa que você falou aí de pegar referência, eu tô, igual eu falei, tô querendo mexer aqui em casa, eu tô querendo, né? Porque eu não tenho dinheiro ainda. E toda oportunidade que eu tenho de ir na casa de algum amigo, por exemplo, igual eu fui no sábado passado, se eu não me engano, e ele tava mexendo na casa e ele terminou. Aí a gente foi lá tomar umas, eu ficava, tipo, olhando assim, perguntando, cara, como é que fez isso aqui, sabe? E aí, tipo assim, comecei a ficar o chato de perguntar, mas é porque, cara, é muito, tipo assim, aí ele mexeu na casa e ficou, sabe, ficou uma coisa espetacular, assim. Ele teve uma ideia de colocar uma mesa de sinuca como mesa de jantar, saca? Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto isso assim. Você colocava uma barra, sei lá, uma madeira pra tampar, né, a parte que você joga sinuca. E aí quando, tipo assim, aí ela fica com pano por cima, né? Aí quando você vê com uma mesa gigante. Aí você fala, caraca, cara, aí como ele não tem filho, aí eu ficava assim, mas é uma mesa muito grande pra você jantar aqui com a sua esposa, cara. Se não, cara, aí ele levantou o seu, caraca, cara, com as cadeiras bonitinhas, tipo, caraca, cara, que top. Então, tipo assim, aí você começa a ver as cores, que eu sou muito ruim com cor, né? Pra colocar aqui, igual vocês estão vendo esse cinza horroroso aqui, eu quero trocar depois. E aí eu fico olhando as cores assim, porque eu não sei combinar a cor, né? E aí eu fico, caraca, cara, aí quando eu vou jogar GTA também, eu fico nas casas olhando, assim. eu compro as mansões, eu fico olhando os detalhes das mansões e tal. Então, esse tipo de coisa eu tento sempre trazer para o ambiente real, né? Apesar que, igual eu falei, eu tenho mais dificuldade de fazer, assim. Eu prefiro conversar com alguém que sabe fazer e pagar. É por isso que eu preciso de dinheiro. Mas isso eu acho que é uma qualidade muito boa pro profissional, cara. Essa coisa de você, sabe, ter várias habilidades, assim, conseguir administrar, sabe? E pelo que eu tô vendo, você é esse cara que já conseguiu chegar no êxito de tudo isso aí. Na parte da questão das músicas, você já teve alguma experiência muito louca viajando, alguma experiência inusitada nos países que você foi, ou até aqui dentro do Brasil mesmo? Cara, são diversos, né? É porque, assim, quando você trabalha com essa parte cultural, né? Essa parte de... Então, as pessoas, mesmo que ainda, vamos pensar assim, num universo muito grande, você tem um pequeno micro-universo ali de pessoas que gostam e apreciam esse tipo de música, né? Você tem um certo tipo de reconhecimento nisso, é muito legal. Até, por exemplo, hoje, né? Imagine que a gente não estivesse em pandemia e por algum motivo você vai numa festa desse, você acaba encontrando pessoas de muitos anos atrás, assim, que falam, tipo, cara, e aí, continuou, faz? Você fala, não, vai só o Thiago tá tocando. Então, as pessoas, pô, cara, o que você tá fazendo e tal, e aí você começa a explicar um pouco dessa questão da
sua vida, né, de como tá andando, elas, pô, não, isso é bacana, né, pô, legal, você foi para essa área. Então, assim, porque existe uma questão, né, igual questões de música eletrônica, né, existe uma simbologia muito grande com questões de, então vocês ficam 5, 7 dias numa festa, então todo mundo usuário de droga, né? Então, na verdade, você dorme no local, você vive no local ali naqueles dias, né? Então você tem todos os tipos de alimentação possíveis ali. Então é como se você estivesse dentro de um sítio na casa de alguém ali numa festa, né? Então então viver essa questão, e ainda mais em outros países, né? Então você chegar em um outro país, tocar aquela música e as pessoas reconhecerem, gostarem, dançarem, né? Naquilo que você está tocando, por mais estranho que seja a sua música, ela foi sua criação ali, esse é o filho, né? Então você fazer todo esse processo, acho que era o que mais trazia isso, era essa questão. Mas tem inúmeros casos, teve festas que a gente foi tocar e chegamos lá, não existia festa mesmo, assim, chegamos num local e não tinha nada lá, a festa naquele local que tinha sido feito ali 4, 5 dias antes ali, as pessoas que iam organizar a festa ali não conseguiram montar, você chegava e não tinha lá, e você tinha sido pago para isso, né? Porque quando a gente produzia as músicas, né, como produtor, né, de música, né, que eles chamam de live, né? Quando tinha essa questão, você recebe até um valor maior do que só como um DJ, porque você está tocando suas músicas. E uma outra coisa inusitada era você ir em outro país e ver algum DJ tocando uma música sua, né? Caraca. Então isso era uma coisa que também era legal. Você falava, cara, isso é obra minha, né? Dentro da questão da música eletrônica, tem um tiozinho que tem seus 70 anos de idade, mora em Goa, ele é extremamente conhecido por essa galera que vive isso e tudo mais. Ele é um cara que viveu, acho que desde a época do Woodstock, essas coisas do tipo, né? Que a ideia das raves, antigamente mesmo, era essa ideia da questão do Woodstock, né? De ter uma questão que eles chamam, né, do peace, né? Que é o paz, que eles chamam de plur, né? Que é o peace, love, union, respect, né? Que seria, teoricamente, uma coisa de vida, né? Que se nós todos tivéssemos, seria maravilhoso, né? Mas eles tentam trazer essa questão dentro da música, né? E aí, esse tiozinho aí de 70, 80 anos aí, toca e ele é uma sumidade nessa parte. E aí, quando você vai para alguma festa, ou ele vem aqui pro Brasil, ele toca músicas que foram produzidas por você, aquilo ali era bem legal, ele te dava um ânimo mais para continuar as coisas, né? Que da hora, cara. Você já encontrou alguém que você admirava na parte da música? Já, vários que vieram, inclusive, ficaram em casa, a gente produziu músicas juntos. Inclusive tem um grego, né, que infelizmente faleceu em 2012, né? Ele chamava Polifonia, né? Era o nome do que ele tocava, né? O nome dele era Rômulo, né? Ele era grego e ele veio tocar aqui, e aí ele ficou alguns dias em casa, a gente fez algumas músicas lá, não chegamos a terminar. E aí ele foi pro Rio de Janeiro, fui lá na época com ele, fiquei alguns dias no Rio de Janeiro também. Ele tocou em uma série de festas aqui e voltou pra Grécia. Aí 1 ou 2 anos depois ele acabou falecendo, né? Caramba. E aí eu falei com a mulher dele na época, e as músicas que a gente tinha, eu na época terminei, passei pra ela e aí foi lançado, né? O nosso projeto junto com o dele. Então diversos artistas, eu acho que quase todos os artistas que tocavam essa questão de música, né? A gente acabou tendo muito contato, porque a gente ia às vezes numa festa e tocavam 5, 6 deles, e você tá lá no meio, né? Que a gente chama de line-up lá, né? No line-up dele. Então imagina você ir né? Pra quem gosta desse tipo de música, né? Você ir numa Rock in Rio, você tocando, daqui a pouco tem Iron Maiden, daqui a pouco tem Guns N' Roses, daqui a pouco tem uma série de bandas ali, Metallica, uma série de bandas que você gosta. Eu gosto muito de rock também, eu adoro absurdamente essa questão do rock, né? E então você ir nessa questão e encontrar pessoas que vão tocar também. Então isso era muito legal, a gente tinha bastante contato, sim. E tipo assim, você tinha quantos anos na época, mais ou menos, quando você começou, entre aspas, para mim isso é um sucesso, assim. Você considera isso primeiramente como sucesso? E qual a idade que você tinha quando você alcançou esse sucesso, assim? Olha, eu acho que a gente deve ter começado em torno de 20, 21 anos, 22 anos, eu acho que esse processo de música, né?
deve ter, acho que um pouco antes, talvez uns 19 anos aí. Hoje o projeto deveria ter 13 anos, né? Mas eu devo ter parado uns 5 anos aí. Então foram quase uns 7, 8 anos aí que eu toquei de uma forma muito fiel a esse processo, né? Porque quero ou não, era assim, terminava o meu expediente, ia para casa, tinha que fazer música, ou masterizar, ou mixar músicas minhas, criar novas produções, fazer coisas do tipo. Para nos finais de semana você já tinha agenda para tocar pelo menos no mês umas 2 vezes, né, nos finais de semana. Às vezes tinha viagem para outro estado. Rodei bastante estado aqui dentro do Brasil, né, nessa questão. Então eu acho que eu não digo todos, né, mas a gente, pelo menos uns 20 a 25 estados aí, né, não sei quantos tem, deve ter na União todo, mas creio que pelo menos os eixos principais aí a gente foi para muito lugar. Então você viajar e aí você faz o quê? Você começa a trocar culturas, né, com o pessoal de outros lugares, né? Então isso acaba acrescentando num processo grande de vida, né? Falam que as pessoas que são mais criativas, né, teoricamente, quem tem mais criatividade são pessoas que conhecem culturas e pessoas de outros meios, né? E isso te traz uma questão. Então, isso ajuda muito na questão de ter ideias novas, de produtos novos, de coisas novas, né? E nessa questão de pericial, o mais importante é o lance de pensar fora da caixa, né? Você não ficar só... Uma perícia computacional é coletar um HD e tem que fazer a imagem dele e analisar ele. Não. Existem milhares de coisas acontecendo e se você... o celular... Só temos um celular para analisar. Esse caso é um celular. Mas, na verdade, não é um celular. As informações estão no celular. Sim, mas o celular está bloqueado por senha, impossível acesso. Então, você não faz perícia? Não. Existem métodos de nuvem, outros tipos de coisa que você começa a elucidar e você acha outros caminhos ali, né? Então isso é muito importante para essa questão. Entendi. Você tinha uns 20 anos, você enxergava que você tinha sucesso? Como é que foi o seu processo de lidar com tudo isso, assim, de ter o seu nome grande, ter a sua obra reconhecida, conhecer pessoas e culturas diferentes? Como é que você se avaliaria se você olha seu passado agora e sabe? Isso é porque, assim, imagine, né, essa fama, esse reconhecimento num cenário menor, né? E aí você hoje, e tem pessoas com reconhecimento, igual esse caso, né? Infelizmente, aí a questão do funkeiro que acabou, do Kevin, acabou falecendo, né? Numa queda. Então você tem uma questão de pessoas que eram condições muito, muito abaixo, né? E nesse momento ela acaba tendo uma condição muito melhor, é um cara extremamente novo, 23 anos, e você tem uma série de coisas acontecendo na vida dessa pessoa, às vezes não teve uma base familiar de acordo, porque a mãe sempre precisou trabalhar muito, às vezes né, conflitos dentro de casa, uma série de fatores aí que todo mundo, né, acaba passando na vida. Eu tive a minha base, sempre gostei muito dessa questão de estudar, era muito ruim na escola, mas eu gostava muito de estudar coisas que eu achava interessantes. Então, eu achava que aquilo não era interessante, então por isso eu não me desenvolvia tanto meu tempo para aquilo ali, né? Então, hoje você acaba, né, pensando de uma forma diferente. Por exemplo, eu fui me graduar, Wesley, muito, muito tarde. Então, assim, eu fiz o contrário. Todo mundo se gradua, né? Faz graduações, pós-graduações, para depois fazer as certificações. Eu, na verdade, era prático. Eu só me certificava e fui fazer a minha graduação muito depois, né? Fui tirar minha graduação em 2017, 2018 quase, entendeu? Foi onde eu fui me formar, porque eu tinha grandes dificuldades com essa questão, às vezes, em aula, porque eu sentava lá, achava que queria aprender uma série de coisas, o cara estava mostrando lá forma de soma no Excel, então, aí eu já achava, por isso que eu te falo também, você ser muito novo, às vezes, né, então, lidar com esse processo de reconhecimento, eu te digo tanto na perícia, né, como o que não é, de novo, né, é um cenário muito micro, né, a única coisa que dá, porque que dá reconhecimento é que a gente começou há bastante tempo nessa questão. Então, tanto eu tenho uma similaridade grande com a questão da música. Então, você lidar com esse processo, né, quando acontece, mesmo que seja ainda num ambiente micro, né, como eu digo, com pouquíssimas pessoas, não tem nada de uma projeção nacional igual essa galera aí, ainda mais a galera sertaneja, né, hoje o funk, que era diferente do rap no passado, né, que
tem uma questão e um número maior de engajamento com as pessoas, né? Mesmo que aquilo seja muito pequeno, aquilo te dá uma satisfação de você poder viver e acreditar num sonho, né? Então tem muito artista aí que vive acreditando num sonho, né? É sempre muito difícil, porque o reconhecimento é cada vez menor. Você vê aqui numa questão de pandemia, né? O quanto a gente acaba sofrendo sem ter shows e casos, né? Questão de entretenimento, teatro, cinema. O meu irmão é fotógrafo, então eu sei como que é um pouco de sofrimento de viver da arte, né? E quando você tem uma questão de um reconhecimento nisso, é muito bom. Você acaba... só que também você tem uma questão a mais de cobrança naquilo, porque a questão, muita gente no passado que ouvia a gente tocar falava, nossa, muito legal, tal. Aí elas começaram a produzir som também. E eu lembro que no final de quando eu tava parando de produzir, esses caras já estavam assim, te digo, já quase anos-luz na nossa frente, nessa questão de produção. Porque hoje cara, rápido, você tem tudo na internet, você tem tudo. Então, se você ficar pensando, olha, é muito bom o que eu faço, eu vou sentar aqui e vou continuar aqui fazendo isso, daqui a pouco pessoas novas vão indo. Isso acontece em todos os caminhos, incluindo na perícia. Falei, tem um pessoal hoje entrando nessa área de pericial, nessa área de editoria, né? Que já o pessoal já está... Hoje é muito mais fácil o acesso a tudo, né? Sim. Só que a grande questão é você tem, às vezes, muito material e muito conteúdo. Se você quiser abraçar tudo, você vai se perder no primeiro meio do caminho aí, você já vai se perder. Porque você é bombardeado de informação. Tem milhares de cursos, milhares de coisas, a gente ganhando dinheiro, e aí milhões de pessoas falando, não, vire um perito judicial e seja milionário, vire um perito, sabe, um assistente técnico e ganhe milhões, porque o fulano de tal ganha milhões. Então, tudo, e na música também é muito isso, né? Às vezes você vive um processo meio ilusório ali, né? Então você acha que viver daquilo ali você vai viver sempre bem e sempre vai ser contratado para tocar e tudo vai acontecer, e não é bem assim, né? Pois é a venda de sonhos, né, cara? A galera... Que é o que eu acho que é... Tipo assim, eu acho que é parte do marketing, apesar que... É parte do marketing, mas acaba que pega muita gente que às vezes só quer o dinheiro, e aí... eu particularmente acho que... Logicamente, minha opinião, baseado só na minha opinião, mas acho que trabalhar por dinheiro por si somente é algo que lá na frente vai ter sua cobrança, sabe? Tipo, você vai ter o dinheiro, mas sabe, você vai ser aqueles funcionários que tão duro que chega sexta-feira pra acabar logo, sabe? Que não. Sabe? Enfim. Toca a música do Fantástico, você começa a chorar, né? Meu, é domingo, vai começar. Cara, eu não consigo pensar em viver assim, sem ser feliz com o que você faz. Não, mas você, pelo que você disse, você tem algo que eu consigo me enxergar, que é de se reinventar. Você, na minha visão, né, foi um cara que deu muito certo na música. Logicamente teve todo um processo de evolução, mas você deu certo, foi lá e fez. E depois, tipo assim, é como se você largasse isso tudo, porque aquilo não te trazia... Quer dizer, eu tô falando o que eu acho, tá? Aquilo não te trazia, às vezes, mais aquela coisa de acordar e falar, vou fazer isso, sabe? E aí você largou e foi pra uma outra carreira que você já estava trabalhando. E eu tenho a percepção que, tipo assim, se algum dia a perícia não te trazer esse mesmo amor, você, independente da idade, você vai lá, para e vai inventar outra coisa. Vai inventar assim, né? Vai investir em outra coisa. Eu tenho essa percepção e eu queria saber o que você acha disso, assim. Se você se limita com idade, com tempo, com cargo, ano de experiência, né? Não, é exatamente isso. É porque assim, se você fala, olha, se não tivesse montado aqui nessa questão da hospedado, estivesse trabalhando em qualquer instituição financeira, na questão de suporte, estaria ganhando 4, 5 vezes a mais do que a gente ganha, com certeza. Só que vai chegar um momento que você vai falar, cara, e aí? Eu sou minha mãe fala, né? Fala que eu sou extremamente... eu mudo muito essas questões. Quando alguma coisa me incomoda e eu não sinto mais prazer naquilo ali, eu troco aquilo e tento buscar uma coisa nova. Logicamente, a gente tem que sempre fazer isso de uma forma consciente, né? Não de eu falar, vou largar tudo agora e, quero morar na praia e vou surfar e eu vou viver e eu vou disputar com Medina daqui a 2 anos. Não. Então, são coisas nesse sentido que é muito mais complicado. Então, a grande questão que eu penso, Wesley, o que você estiver fazendo é você sempre tentar fazer aquilo muito bem, né? Tentar ser o melhor possível naquilo lá. Eu acho que o que mais me traz nessa questão é o que eu faço, eu tentar fazer melhor.
Então, eu sei que eu não vou ser, e nem pretendo, nem tenho pretensão a isso, de ser o maior especialista em questão de perícia, porque existem milhares de áreas, impossível alguém ser. Mas o máximo que você pudesse desenvolver, ter equipamento, uma questão também que as pessoas, né, às vezes talvez de deixar de levar muito dinheiro, né, para você também reinvestir e investir em coisas suas, né? Então, por exemplo, treinamentos da FD, você ter equipamentos aí que fazem coleta em celular, você procurar softwares novos, né? Ter toda uma questão dessa, tudo isso te traz te dá mais base para você ser melhor naquilo ali. Então, na questão de música, na época, eu lembro que a gente comprou um teclado, ele chamava Nord Lead, custava R$6.000. Caraca. Então eu falava, cara, extremamente absurdo como a gente ia comprar aquilo, mas aí a gente começou a tirar uma porcentagem das coisas que a gente ganhava, em X tempo a gente achou um usado aqui no Brasil e conseguimos comprar. Pô, mas a gente nunca tinha usado aquilo. Eu falei, eu não sabia usar. Eu falei, a única forma é comprando. Aí compramos, trouxemos, falando, cara, e agora? Ninguém de nós tinha uma base de teclado. A gente não era um tecladista, né? Então vamos entender um pouco como... Porque a base da música eletrônica já é baseada numa questão de um teclado, né? Então a gente começou a entender sobre essa questão. Aí vem uma questão de teoria musical. Eu tenho um monte de coisa que mesmo que você não seja um músico, né? E crie sua própria música, mas não seja um músico ali, um instrumentista, você tem que entender, né, desse processo. Por que a gente, na música eletrônica, tem uma coisa muito engraçada, que são o que são as batidas, né, e o baixo. Então, as coisas têm que terem uma harmonização. E aí depois você começa a entender o porquê das coisas, né, fica tudo mais fácil. Por que a tabela MFT dentro do Windows funciona dessa forma e não a outra? Aí você fala, agora eu entendo porque o Autopsy, o software que eu uso, faz isso, aquilo. Então tudo isso se completa nessa questão, entendeu? Que da hora, cara, que da hora. É bem maluco. Uma coisa que eu acho interessante, cara, no meu caso, eu demorei a ter esse processo de largar uma carreira de 10 anos para ir para outra. Porque eu tinha criado, né, meus bloqueios mentais, assim. Na verdade, minhas limitações, né? Eu mantinha até descobrir que eu podia eu mesmo ir lá e desfazer essas correntes, assim. No seu caso, eu não sei qual é a sua idade, mas você, eu acho que é mais velho que eu. Eu tenho 36. 36? 36, tô meio não é cansado. tão velho assim, não, pô. Você tá com quanto? Vou fazer 33 esse mês. Então, quase lá. Achei, pela barba, achei que você era mais velho, mas você é novo. Então já meio que corto o que eu ia falar, que é assim. Na verdade, eu acho que não, assim. Eu acho que a gente está numa época, num momento de viver, que eu não sei como eram os seus pais, mas pelo menos os meus pais, eles nunca podiam falar assim, eu amo o que eu faço, assim, sabe? Tipo, eu quero trabalhar com isso. Eles tinham que trabalhar, eles tinham que trazer dinheiro para casa, sabe? Hoje parece que a situação mudou, sabe? Hoje você escolhe com o que você quer trabalhar, hoje você escolhe as habilidades que você pode evoluir ou não, sabe? Hoje você escolhe trazer aquelas habilidades. Eu acho que o mundo hoje está muito melhor nesse sentido, assim. E eu vejo muito você desse perfil, sabe? De você... É como eu mencionei atrás, né? Você não está preocupado em ter uma trajetória na carteira de trabalho. Pelo que eu entendi, você está preocupado com a trajetória que você vai viver, entende? Então, isso eu acho uma coisa sensacional. E eu sempre gosto de trocar ideia com quem é assim, porque é como a gente acaba se enxergando, né? A gente fala, caraca, cara, e traz uma inspiração, sabe? Uma força de, pô, cara, que da hora. Eu não tô sozinho nessa caminhada, entende? Então, parabéns, cara. Os caras, né? Não, isso é muito legal, porque assim, igual você falou dos seus pais, também o meu pai, ele, naquela época, né, ainda mais, meu pai hoje, se fosse vivo, teria acho que seus 70 e alguns anos. Meu pai foi advogado criminalista, que era uma coisa que ele amava. Ele realmente fazia grandes defesas. Meu pai era muito bom nesse sentido. Mas meu pai não sabia ganhar dinheiro. E como eu também não sou um cara muito bom de ganhar dinheiro. Entendi. Entendeu? A minha mãe, ela ainda... minha mãe, como meu pai trabalhava, e naquela época era muito comum, né, a mulher acabar sendo a pessoa do lar e tudo mais, né? E assim, eu até vou confessar para vocês um acontecimento, né? A minha mãe, nos últimos 5, 6 anos, né, ela tem... acabou piorando nessa questão da pandemia, né? Então, por essa questão, às vezes, de falta de atividade também e tudo mais, ela acabou nessa questão da pandemia chegando até começar a entrar num processo de depressão. E o que a gente fez? A gente trouxe ela para trabalhar aqui com a gente, né?
E minha mãe não tem base nenhuma de informática, minha mãe não concluiu o ensino médio, diferente do meu pai, que, né, chegou até na época se formou pela PUC e tudo mais. E minha mãe vem ir 2 ou 3 vezes por semana que ela atua com a gente aqui, dando uma ajuda geral na limpeza e tudo mais, a gente remunera ela por isso. E isso foi o que trouxe vida para minha mãe nos últimos 2 anos. Assim, extremamente feliz, né? Ainda mais por estar aqui com o pessoal, ver as coisas acontecendo. Então você vê que às vezes coisas muito simples, né? Acabam deixando. Se eu chego para ela e falar assim, olha, você não vem, ela fala, não precisa nem me pagar, esse problema é salário, eu só quero vir por vir, né? Porque ela quer ter alguma atividade, alguma coisa desse tipo. Então, essa questão de você ser feliz com o que você está fazendo, independente do que é muito... E eu não consigo entender uma pessoa que acorda todo dia e falando assim, cara, eu tenho que ir para trabalhar, porque é minha única opção ali, e é o que eu tenho como uma garantia de uma fonte de renda. Eu entendo isso. E não dá para simplesmente falar assim, uhul, joguei tudo para cima e agora eu vou viver de sol... Vou viver de sol e vou viver disso, porque só de sonho. Não se sustenta, entendeu? Então, o meu irmão sofreu muito com isso. Meu irmão trabalhou com informática durante muito tempo. Nos últimos 4 anos de vida dele, ele odiava a informática, ele não suportava. Ele queria ser fotógrafo. E como é que você vive como fotógrafo? E ele não era fotógrafo de casamento, ele já passou dessa fase, né? Ele fez trabalho de arquitetura, tentou uma série de coisas, então... E agora está pensando nessas questões de marketing também e tal. Então, é muito difícil. E eu te digo que o que faz as pessoas serem mais felizes é quando você consegue reconhecer ou consegue encontrar o que você gosta o quanto mais cedo possível. Se isso acontece e aquilo te faz bem, a sua chance de sucesso cai quase 100%. Mas o problema é quando você não consegue encontrar aquilo que você gosta, né? E muitas vezes você não pode chutar tudo para cima e falar, beleza, vou agora, viver disso aqui. Então, por isso que eu entendo as pessoas, às vezes, que demandam uma questão, né, muito tempo para determinada coisa, porque tem a questão da remuneração, tem família, filho, uma série de coisas ali, não pode simplesmente abrir a mão sem ter uma garantia daquilo. Mas também, por outro lado, muitas vezes, se você não arriscar na sua vida, cara, é muito difícil, entendeu? Pois é. É bem complicado. A balança, né? Isso que você falou da sua mãe, cara, da questão de você oferecer uma oportunidade de trabalhar e ela melhorar, isso eu acho que... Eu não lembro qual história que eu vi, acho que foi do Renato Cariani com... Eu não lembro se foi no Podpah. É porque eu consumo muito podcast, né? Eu gosto muito dessa mídia, assim. Mas eu acho que foi essa história do Renato Cariani. O pai trabalhava numa empresa, não lembro com o que agora. E aí parece que a empresa teve que sair do Brasil. E aí o pai dele, tipo assim, ele só trabalhava naquela empresa, sabe? Tipo assim, sei lá quantos anos de vida dele só naquela empresa. E aí quando a empresa dele saiu do Brasil, ele meio que não tinha mais como, sabe? Ele não tinha mais currículo pro mercado daqui, né? Pra outra coisa. E aí o pai dele foi adoecendo e faleceu, assim. E isso é uma coisa que eu penso muito, assim, sabe? Tipo, eu fico pensando... Por exemplo, meu pai, por exemplo, ele é um cara muito de mexer. E eu fico pensando, caraca, cara, quando chegar a aposentadoria, ele vai sofrer um pouquinho, porque, sabe, eu acho que o trabalho pra galera, tem até um ditado popular que fala que, não é que é o homem sem trabalho, é o homem sem honra, uma coisa assim. Eu acho que o trabalho pra galera começa a ficar um mantra, sabe, uma coisa tão dia a dia, que aí quando a pessoa aposenta, se ela não se preparar pra isso, na minha opinião, né, não se preparar pra isso, cara, isso realmente dá um baque, assim. E um dos motivos de realmente de eu procurar, eu não tenho filho, né? Eu não sou casado também, então para mim fica mais fácil tomar esse risco. Um dos motivos de eu procurar investir em coisas que eu gosto, seja como hobby ou seja como trabalho mesmo, é exatamente para me preparar para isso, sabe? De tipo, cara, quando eu tiver mais velho, pelo menos eu tenho um pé de meia ali, e, cara, mesmo se eu parar, pelo menos eu fiz tudo que eu podia gostar, entendeu? Pelo menos eu tento sempre mirar nessa estratégia, assim, porque eu acho que realmente, depois de longos anos, assim, você parar de tudo e ficar em casa, eu acho que começa a ficar, sabe? Eu acho que a pessoa fica meio que sem sentido, sabe? Sem ver alguma coisa acontecendo. Sei lá, teorias demais. Eu acho que perde o sentido da vida em alguns sentidos. Por exemplo, o meu sogro. Meu sogro, ele era um cara que trabalhava muito como ourives, né? Que era questão de joalheria e tudo mais, né? E aí, em determinado momento, ele se vê que isso acaba ficando muito perigoso, né? Por questões disso, né?
e ele fica muito preocupado, e aí ele abandona essa questão da profissão e pega a questão de um táxi, né? Começa a atuar como taxista, né? Diversos outros aí que a gente tem. Só que com essa questão, novas mudanças, essas questões de aplicativos, o táxi mesmo vai ficando mais difícil agora, né? Ainda mais em alguns pontos determinados de São Paulo, muito ruim, ele fica num ponto não muito bom. E aí ele se depara com essa questão de, pô, só que agora os filhos, né, acabam ajudando, né, e mantém todo o processo, mas eles ainda acabam falando, não, isso não é o certo, porque vem uma ideia mais antiga desse processo e tudo mais, né? Então já é aposentado, mas não quer deixar de fazer as coisas. Então, e isso é um problema que a gente acaba tendo aí, e quando você chega lá com seus 70 e poucos anos, né, isso acaba ficando mais difícil, porque você acaba ficando muito mais preocupado, mais desmotivado. E eu acho que desse pessoal mais da terceira idade, que tem tido essas questões de depressão, se eu não me engano, a maior problema que deve estar sendo focado a essa parte do pessoal mais velho, né, que não tem hoje talvez ou estão aposentados sem fazer alguma coisa do tipo. Até estava hoje conversando com o Renan, falou, cara, você, Leandro, você é velho, com esse negócio de pandemia, cara, o único jeito seria te amarrar dentro de casa e deixar você amarrado totalmente, porque você é um velho chato. Porque você ia querer ficar enchendo o saco todo dia. Eu falei, sim, por mais que a gente tenha se cuidado o máximo possível, né, saído somente para vir trabalho aqui, nada mais ainda, né, a gente tem pedido comida aqui sempre. Então, por mais de todo esse tipo de coisa, você ficar sem algum tipo de atividade é muito ruim. Eu fiquei 14 dias de Covid em casa, mas todos os 14 dias trabalhando normalmente, ou mesmo online, né, porque agora é uma nova tendência essa questão de home office, né, que foi encurtada, que era para acontecer em 10 anos, aconteceu em 1 ano e 2 meses, né? Então, tem essa questão mesmo psicológica, né? Sim, sim. Indo um pouquinho agora para a questão da luta, você fez Muay Thai, né? Você tinha comentado, né? Como é que é, cara? Tipo assim, eu quero fazer algum tipo de luta, eu queria fazer boxe, mas eu quero fazer uma coisa mais para defesa pessoal, e eu não sei se boxe se ele ajuda muito quanto o Muay Thai, né? O Muay Thai você usa o pé, né? Isso. Se não me falha a memória, né? Então, tipo assim, eu lembro que quando eu era mais jovem, os caras falavam que... não sei se é besteira que eu vou falar agora, ou se é verdade. Eu lembro que os caras falavam que, tipo assim, você tinha que bater eu não sei como é que chama essa parte do pé aqui, que você tem que bater ele no bambu pra deixar calejado, pra deixar mais duro. Tem essas coisas mesmo? Assim? Não existe, mas e na verdade você acaba só mais se lesionando, te machucando do que, né, esse processo que eles chamavam de calejar, né? Isso não existe. A própria calejar, né? O processo de calejar acaba sendo normal dos treinos, mas não é chutando nada, né? O Muay Thai ele é formado pelas 8 armas, né? Que eles falam que são punhos, cotovelos, mão, né? Mão, cotovelo, joelho, né? E essa questão da perna. Então são 4, né? São a luta das 8 armas, né? Que eles falavam bastante. Então não existe cabeçada, não existe nada desse tipo. Só que ele não é uma defesa pessoal, né? Uma defesa pessoal, hoje o que a gente tem muito legal por uma questão de defesa pessoal, hoje é o Krav Maga, que é uma modalidade de defesa pessoal israelense extremamente efetiva para questões do dia a dia, enfim. Tem vários tipos de treinamentos Krav Maga. Eu gosto muito dessa questão esse processo de segurança no modo geral, de tiro. Eu sou caçador, atirador, colecionador, né? Tenho um CAC, né? Sou atirador desportivo, mas porque eu gosto muito de balística, coisa do tipo, né? Perícia tem milhares de áreas, então ela é bem gostosa nessa questão. Por exemplo, cena de crime de morte violenta, tem várias coisas que você pode trazer, inclusive até para questões digitais, né? Também dá uma discussão muito legal sobre isso. Então, o Muay Thai, ele é uma modalidade, né? Ele não é um esporte olímpico como o boxe. O boxe também é extremamente interessante. Inclusive, o boxe é muito bom porque te dá coordenação na mão esquerda. E eu era um cara sem coordenação nenhuma na mão esquerda. Então, eu comecei com boxe. E aí, depois eu fui partindo pro Muay Thai. Mas hoje você tem kickboxing, Muay Thai, você tem diversas outras coisas, né? A diferença é que no kickboxing você não tem um cotovelo, né? Então, essa questão da luta também foi uma coisa que veio porque eu falei, eu sou extremamente ativo. E aí eu comecei a fazer aquilo ali, comecei gostando, e aí comecei a me dedicar bastante naquilo. Aí tem uma academia ali, até que era aqui no perto da Augusta, né? Que a gente frequentava, ia bastante aí. Fiz muita amizade com o pessoal de lá e anos foram se passando, a gente acabou até
aumentando questões de turma, e eu acabei dando aula lá. Que da hora. E aí é onde eu fui e fiz 4, 5 lutas aqui, e aí fui viajar, e aí fui pra Tailândia lá, mas assim, fui mais para conhecer, né? Caraca. A questão de uma viagem para turismo mesmo, mas também entender um pouco mais do Muay Thai diretamente, de onde que se falava, que nasceu, né? E eu queria conhecer mais aquilo ali. Então foi uma experiência muito legal lá, fiquei 66 dias, né? Então fiz 2 lutas lá, foram bem legais. Eles tratam a questão do Muay Thai como futebol aqui pra gente, então é muito legal essa questão. Para eles é como se fosse jogar a bola aí, nossa, bom, vamos jogar aí sábado aí, tudo mais. Para eles o Muay Thai é muito isso, né? Então os ginásios são bem conhecidos por isso. Fui em 2013, né? Então foi bem legal conhecer essa questão de uma cultura nova, um processo novo. E aí eu volto para o Brasil e aí a gente continua no processo dando aula na academia ali. Então é muito legal essa visão diferente de como as coisas são lá na verdade, né? O que é bem diferente aqui do Brasil, nessas questões de luta, mas os treinos deles são extremamente repetitivos, eles são diferente aqui do Brasil. É igual comida japonesa aqui e comer, né, comida japonesa no Japão. Para quem é brasileiro, vai comer comida japonesa no Japão, vai achar extremamente sem graça. Mas é porque eles são assim, né? O método de comida é que a gente aqui que brasileirou tudo, né? Então, questões do esporte também tem isso, né? Então é bem interessante essa parte. Foi bem legal. Aqui eles abrasileiraram também o Muay Thai? A brasileira em alguns sentidos, por exemplo, aqui em diversas competições não é permitido o uso de cotovelo, né, coisas do tipo. Até porque cotovelo é uma coisa que machuca muito, né? Então tem uma questão, um receio esportivo, talvez, nessa questão. Mas lá na Tailândia, aqui existe uma série de categorias. Isso lá na Tailândia ou é amador ou é profissional, né? E é disputa por peso, logicamente, né? Como em qualquer outro esporte, tem a questão das seleções por peso. Mas, assim, lá eles têm uma questão um pouco mais cultural. Antes de você entrar numa luta, eles fazem um procedimento chamado Aikru, que é como se fosse uma reza junto com uma dança para afastar espíritos e tudo mais, né? Então tem uma questão muito cultural, né? E o Muay Thai, ele nasce, né, na Tailândia com uma ideia de um exército que precisava ser treinado quando não tivesse armas e tudo mais. Então tem todo um conceito, então é muito legal você conhecer. E hoje uma das fontes de renda, né, da Tailândia, do turismo tailandês, é muita gente que vai lá para fazer um tipo de treinamento de Muay Thai. Então você vê diversos atletas aí do UFC indo para lá. Então, às vezes são pessoas que tem a questão do Brazilian Jiu-Jitsu, né? Um Jiu-Jitsu muito bem preparado, mas numa questão de luta em pé não tem tanta base. Então lá acaba sendo o berço, né, do Muay Thai para muita gente. Entendi. Cara, você me parece ser um cara muito bem sucedido, assim, sabe, nas coisas que você quer fazer. Eu tava ouvindo o Ricardo Cariani falando no podcast, se eu não me engano também com o Podpah, e aí ele falou um conceito de homem de sucesso que eu quero chegar nesse nível, que ele falou assim: o homem de sucesso é o cara que consegue... Eu não vou falar igual ele agora porque eu esqueci as palavras. Mas o homem de sucesso é o homem que consegue equilibrar o tempo para saúde, o tempo para trabalhar e o tempo para, digamos que família, sabe? O tempo com as pessoas que ele ama, né? Amigos, família, etc. Como é que você equilibra esses tempos, assim, digamos? Então, eu tenho um sério problema com essa questão do equilíbrio, porque, assim, essa questão do equilíbrio, eu não digo isso aí, são diversos fatores, né? Tem a questão de família, tem a questão financeira, tem a questão profissional, tem a questão da saúde, tem a questão do emocional, com relacionamento, tem questões do emocional, de vida. Então, assim... por mais que você às vezes melhore eu sou o melhor profissional que existe na área de vendas, mas a minha vida financeira é um lixo. Agora a minha vida relacionamento, eu só tenho problemas na minha vida daquilo, e minha família funciona ali de uma forma muito ruim. Mas o cara tem ali um ponto especialista ali. Então, tem vários pontos, e manter isso, eu te digo, se manter 50% em tudo dentro de uma pirâmide, seria uma pessoa, talvez, muito bem sucedida, né? Mas, por exemplo, questões financeiras, o que a gente brinca, né? É uma questão difícil, às vezes, de dosar, porque, como eu disse, se você trabalha dentro de uma instituição financeira, igual eu falo,
você não tem talvez grande amor por aquilo, mas você é um cara bem sucedido naquela área. Tem um amigo meu hoje que trabalha vendendo seguros, né? E ele realmente está numa posição muito grande dentro de uma grande empresa, onde ele ganha muito dinheiro. Ele vira para mim e fala assim, cara, eu não quero viver com isso, eu odeio o que eu faço, mas eu ganho muito bem, eu ganho, sei lá, acho que tira quase os seus 30 mil reais por mês. Ele fala, cara, não tem como abandonar nada disso, eu amo isso, eu amo o dinheiro, eu não amo o meu trabalho. Por mim, eu vivia num quiosque na praia lá em Santos, que ele gosta muito de lá, e não é o que ele queria, não é o que ele ama, passa muito longe do que ele gostaria da vida dele, mas financeiramente ele é muito bom. Então você está vendo que talvez profissionalmente ele não esteja feliz, mas na questão financeira ele tenha muito bem. Então na questão da família ele está bem. Então você conseguir manter, acho que todas essas pontas aí num ótimo, né? Vamos botar aí dentro de uma pirâmide cada coisa, é muito difícil, mas se você manter ali tudo, vamos pensar assim, entre o regular e o ótimo, acho que você tem tudo para dar certo ali, né? Porque sempre uma outra coisinha a mais ali você vai acabar não tendo. Às vezes você tem pessoas que são muito infelizes em questões de relacionamento, mas ao mesmo tempo tem uma boa questão financeira e tem uma outra boa questão profissional. Então é difícil manter todos esses aspectos. E a mesma coisa, questões da perícia, você conseguir dominar as 5 áreas suas lá. Eu sou muito bom em mobile, eu sou muito bom naquilo, mas eu sou... Em programação, eu sou um zero à esquerda total. Eu sou muito ruim nessa questão. Questões de código não são... até me viro, mas não são as melhores coisas minhas. Eu prefiro a área de rede, eu dominaria muito mais. Agora a questão de mobile, uma coisa que eu gosto mais. Então, assim, em tudo você não vai... O Nage é um especialista formidável na questão de código. Já de rede, ele não domina tão bem, então eu ajudo ele mais nessa questão. Mobile, ele tem ali um nível aceitável ali, mas ele não tem mais conhecimentos mais eletrônicos, entendeu? Então, não tem como você acabar dominando tudo, entendeu? Entendi. Mas eu acho que, tipo assim, acho que eu expressei errado. Eu falo, tipo assim, vamos supor, no meu caso, hoje eu trabalho com o que eu amo e tal, mas eu falho ainda em ter uma rotina, tipo assim, de alimentação saudável, de fazer exercícios físicos, então eu falho nessa parte ainda, apesar que eu tô fazendo progressos, e também eu ainda... Você, 90% do pessoal de TI, falha nessa parte. É difícil. É bem difícil. E na parte de relacionamentos, assim, por exemplo, minha família, eu sempre tento tirar um tempo pra eles, né? Seria final de semana pra ver um filme e tal, estar junto. Mas os amigos, por exemplo, eu comecei a perceber que eu tava começando a ficar, sabe, custava ver, sabe, custava Também tem a questão da pandemia, né? Custava estar presente. E aí eu tô começando a tentar reavaliar e tentar equilibrar nesse sentido, sabe? Eu não falo, tipo assim, em sub-áreas específicas. Eu falo meio que nessa representação financeira, pessoal, né? Seja família ou relacionamento de marido e mulher ou filhos, e a saúde. Tipo assim, eu falho 1,5, digamos assim, mas a profissional agora eu quero crescer. Então, tipo assim, realmente eu acho que é muito difícil mesmo, assim. Aí no seu caso, assim, olhando bem para esses grupos, assim, você acha que você tá tranquilo? Você acha que você consegue dar atenção que você queria para sua família, para os amigos? Você consegue fazer hoje exercício ou alimentar bem? Então, o que acontece? Eu tinha... Vamos pegar um pouco antes de pandemia, né? Porque a pandemia acabou mudando muito essa questão, né? Mas antes da pandemia, eu até tinha... eu sempre fui uma pessoa de ter bastante contato com amigo, né? A gente sempre... e aí, a partir do momento, muita gente fala, pô, o cara começou a namorar ou casou, o cara desaparece, né? É um dito que todo mundo aí fala, né? E a questão é porque você tem essa questão do trabalho, né? Que acaba te demandando mais tempo, né? Mas eu consegui, de uma certa forma, administrar durante muito tempo essa questão de amizade, questões de relacionamento, família, né? Porque eu sempre fiz o seguinte, eu sempre trabalhei, chegava cedo aqui, ia embora em torno de determinados horários, aqui não muito tarde, mas também em alguns horários, às vezes, bem muito tarde, mas eu nunca fui do tipo assim, cara, vamos trabalhar todo dia durante o ano inteiro, 16 horas por dia, tudo mais. Não, porque se você faz isso, realmente você começa a ganhar um bom dinheiro, né, em diversos aspectos. Mas aí daqui a pouco você se depara com 41 anos aí e, sei lá, com um problema grave de saúde e não pode fazer nada, entendeu? Então, por mais dinheiro que você tenha, entendeu? A gente pode ter isso, a própria questão do nosso prefeito, né? O quanto isso é complicado, doenças aí acabam, né? A gente acaba sendo acometido por doenças, e então, né, você viver, né, com aquele filho lindo dele lá que ele
né, teve do relacionamento, e então sempre foi um pai bem presente. Então, isso é as únicas coisas que constam. Eu tô dizendo isso porque eu perdi meu pai com 16 anos também por uma doença do câncer, né? Então, eu tenho grandes lembranças de diversas coisas que a gente fazia muito legal. E meu pai tinha tempo, sempre soube dividir essas questões muito bem. Então, foi um pai extremamente presente. E os melhores momentos da minha infância, de vida até 16 anos, sempre foi com a minha família junto. E isso, quando você vive isso, você acaba, né, a partir do momento que você tem filhos, mulheres, você vai tentar levar o que você viveu, né? Então, aí num clube no final de semana, no sábado e no domingo, de você jantar uma coisa diferente entre uma sexta e um sábado. Então, tudo isso te faz ser, né? Você viver isso acaba, né, sendo uma questão de você estar fazendo isso. Só que se você trabalha demais em determinados momentos ali, você vai perder essa qualidade de vida. Vai ganhar bastante dinheiro. Aquela tabela lá que a gente faz do dinheiro vai estar lá no Very Good. Então, exatamente. Agora, numa questão familiar e outras questões aí, problemas de relacionamento mesmo. Imagina, chega, trabalha 12 horas, sua mulher vem, vai, volta, pô, nunca tá presente. Então é o que mais acontece, né? E é o que mais a gente vê. Então é aí que eu acho que chega o momento de você parar e pensar assim, fala, cara, o que eu tô fazendo tá de acordo? Por exemplo, não vejo mais nenhum dos meus amigos, trabalho de segunda a segunda, no máximo quando consigo eu saio com a minha mulher e meu filho, mas e aí o resto das coisas da vida, né? Sim. Então, ainda mais, confesso que vamos pegar isso, né, de pandemia para trás. Né? Agora, com essa questão pandêmica, até questões de saúde, estava conversando bastante com o Renan sobre isso, né, sobre essa questão de se exercitar, fazer o mínimo, né. Confesso que, assim, hoje não adianta eu pegar e querer fazer um treino de 1h30 de Muay Thai, porque nos 30 primeiros minutos eu vou estar em coma, entendeu? De tanto tempo. Então, assim, mesmo que não faça tanto tempo... até tem coisas que você vai delimitando conforme sua idade e suas lesões de vida, né? Então eu tenho uns ligamentos rompidos e operado, acho que 2 ou 3 vezes, no mesmo joelho. E sempre foi com futebol, tá? Então, então são uma série de coisas que vão acontecendo que você vai limitando, né? E uma questão de idade também, não dá mais pra ter. Entendi. Mas não pode parar, cara, senão fica difícil. Quando a gente treinava, tinha pra você ter ideia, tinha um senhor lá, tinha 66 anos, ele treinava os treinos com a gente. Cara, eu olhava ele e falava, cara, quem dera um dia na minha vida chegar com 60 anos com o pico do senhor aí. Vamos chamar ele de senhor, ele quase batia na gente. Então, assim, 66 anos. Então, assim, cara, ele tinha um piquezão, cara, fazia os treinos, logicamente, não, né, você tem que ter um pouco de noção ali, porque ele estava fazendo sempre dentro do limite dele, mas extremamente saudável, então isso é muito legal, né? Pois é. Então, nessa questão da saúde, ele já tá ali no Very, né? No Very Good. Pois é. Mas eu acho, cara, que hoje também a gente tem essa... Acho que é um processo ainda que a gente está passando, mas eu acho que hoje está começando a ficar mais fácil, pelo menos, de pensar sobre isso e se planejar, sabe? Logicamente, agora, por a pandemia, realmente... acho que mudou muita coisa, sabe? Mudou muita rotina, mas eu acho que os assuntos sobre isso eles estão aumentando, as reflexões sobre isso também estão aumentando. Eu tinha visto um filme chamado The Father, com Anthony Hopkins, que é um filmaço, cara. É um filme até triste, mas é um filmaço. E aí, quando você vê esse tipo de filme assim, você começa a refletir sobre realmente como você leva a sua vida, sabe? Porque depois que você vê o filme, você vê, caraca, cara, não quero aquilo. Aí já dei meio que quase um spoiler aqui, mas, mas é um filmaço, quem puder ver, que veja, vale muito a pena. E, cara, eu pelo menos tenho pensado muito nisso, assim, cara, eu quero ter uma saúde de boa pra quando eu chegar a meus 70, 80, porque eu acho que a idade limite hoje de um idoso, eu acho que ele vai aumentar daqui a 20 anos. Então eu quero nesse momento... Já aumentou, né? Isso. Eu quero nesse momento estar ainda saudável, sabe? No que eu puder estar, né? Mas então, logicamente tem que trabalhar isso hoje em dia, né? Alimentação e tal. Então eu sempre fico pensando nisso e tentando equilibrar, apesar que é muito difícil, mas antes feito do que perfeito, né? Mas é aquilo que você falou, o que eu tô fazendo agora para mudar isso? Não adianta, porque assim, a saúde é igual a questão de segurança, né? Ela só é importante até quando ela falha. No momento que ela falhou, aí a gente vai começar a rever. Então não adianta se a gente tá com 50 anos e falar, cara, preciso me alimentar direito. Beleza, melhor tarde do que mais tarde, mas assim,
50 anos passados, você vai ter que entender que uma série de fatores já se passaram. Então, é por isso que eu falo, quanto antes, melhor, com certeza. E só para finalizar esse assunto, eu tava vendo, de novo, o Renato Cariani. Eu tô falando muito dele, cara, porque ele fala muito sobre saúde. E depois que, pelo menos, eu tenho falado muito disso pros meus amigos, eu falo assim, cara, vê um podcast desse cara, que não que você acaba de ver, você quer fazer abdominal já, entendeu? Porque você viu, tipo assim, o que acontece, cara? Ele tava falando sobre. Ele tava falando que tinha um amigo dele, sei lá, um cara gordinho, né? Na verdade era obeso, cara. E o cara fazia os exames e dava tudo ok. E o cara ficava zoando eles, né? Falava assim, tá tudo ok aqui, não sei o que e tal. Até que um dia ele foi fazer um exame e aí, tipo, deu tudo errado. Aí ele falou o seguinte, cara, a questão do corpo, tipo assim, dependendo da sua idade, o seu corpo ele vai acumulando, né? Tipo assim, você tá tratando o corpo mal, comendo muito açúcar, comendo muita fritura, muita porcaria. Beleza, o corpo tá jovem, ele vai conseguindo resolver aquilo. Chega uma certa idade, cara, que aí, tipo assim, um problema, ele vai trazer à tona todos os outros problemas que estavam ali, digamos que debaixo do tapete. Então, tipo assim, quando você começa a ouvir essas coisas, você fica, caraca, cara. E, tipo, depois que a gente passa nos 30, né? O metabolismo ele começa a mudar. E aí, por exemplo, hoje eu vou dar a volta aqui com meu cachorro aqui. E aí, morrendo que eu subo aqui, eu já tô bufando, cara. Caraca, cara, tem que fazer exercício, entendeu? Então, tipo assim, cara, você começa a repensar sobre, cara, daqui a 20 anos como é que eu vou estar, entendeu? O cachorro dando a volta com você. O cachorro te levando, vamos passear, vamos. Pois é. Bora aí. Pois é. Então, por isso que eu recomendo muito esse episódio em específico, porque ele tava falando sobre o açúcar. Que ele fala que o açúcar, se eu não me engano, é pior que crack, cocaína, sei lá qual que era a droga que ele falou. E aí você começa a pensar sobre a nossa alimentação hoje em dia, né, cara? A gente ficando mais tempo em casa, a gente começa a comer muita porcaria, né? Tipo, tem uma reunião daqui a pouco, não vou almoçar porque, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é muito importante a gente comentar também sobre isso, porque são pequenas coisas que a gente vai repetindo durante o dia, que daqui a 10 anos vai ter um resultado muito ruim, assim, sabe? Então, certeza. É isso, assim. Não, com certeza. Cara, você trabalha com Marcelo Nage tem muito tempo já. Como é que foi o começo da amizade de vocês? Onde vocês se conheceram? Olha, eu e o Marcelo foi um caso engraçado. A gente se conheceu, na verdade, num B-Sides, num evento, né? Eu conheci um professor Nadarius, que também tinha dado aula de pós-graduação para ele no primeiro momento, né? Ali, era professor dele. E aí eu conheci o Léo, o Ricardo Munhoz, e aí a gente foi num B-Sides e eu conheci o Nage também. O Nage, inclusive, estava indo palestrar e tudo mais. Então, o Nage tinha feito um curso de Cybersecurity lá na pós-graduação, e a gente se conheceu através desse dia aí. Depois eu continuei mais um contato com o Léo e com o Marcelo, e em um determinado momento a gente falaram, olha, vamos fazer uns jogos de guerra cibernético, alguma coisa assim, para apresentar num B-Sides aí, isso e aquilo. Aí o Nash falou, dá para fazer em casa e tudo mais. E aí a gente foi lá, e aí a gente começou a trazer essa questão dessa amizade aí. E aí eu fui uma vez palestrar na Uninove, falando sobre conexão reversa. E aí o Nash estava lá, inclusive, e aí a gente começou a ter um pouco mais de contato. E a gente bolou e criou um grupo chamado 5EH, que era um grupo que atuaria nessa questão de segurança das informações, que a gente era 5 amigos ali e tudo mais. E aí cada um desses foi, né? Cada um foi seguindo sua vida por um canto e foi sobrando eu, o Marcelo e o Léo, né? O Léo foi trabalhar na Telefônica e aí o Nash falou, cara, eu não consigo imaginar que esse negócio de perícia, tudo mais. Eu falei, cara, você já é um perito? Não, cara, tudo mais. Aí eu dei só uns caminhos da pedra, uma coisa inicial para ele começar ali, pegava uns laudos, mandava para ele ali, me ajudar. E a gente começou a trabalhar numa sinergia e em ideias muito parecidas, né? Por mais que a gente seja bem diferente em diversas coisas, as ideias muito parecidas e as coisas muito parecidas. E aí foi onde a gente até brinca, fala que foi onde deu match com ele aí, nesse sentido, da gente começar a atuar muito junto e começamos dessa forma. E aí isso aí foi seguindo aí durante um grande tempo, até a gente, inicialmente era eu e ele sozinho numa sociedade. E aí a gente vem para a STW Brasil, que era uma empresa antiga minha que eu tinha com a Dinan, e aí entra o Nage, e aí agora entrou o Renan com a questão da FD também. Então, foi uma junção e as ideias muito parecidas, né? Acho que às vezes a gente está numa reunião, parece coisa meio de casal, né? Mas assim, a gente olha para o outro e já fala, cara, o Nage já tá desconfiado disso, daquilo, tá vendo? Então, assim, e aí isso traz uma sinergia muito boa nesse processo. Então,
para construir as coisas foram bem dessa forma. Então, eu e o Nage, acho que nessa questão de sinergia, mesmo o Adnan, que conheço há 15 anos, também já trabalho com ele há 15 anos, com o Nage, sei lá, em 4, 5 anos, foi como se eu tivesse, sei lá, vivido 20 anos. Caraca, que da hora. Então foi algo bem parecido. Então foi bem legal. Que da hora, cara. Eu vi essa apresentação, ainda não terminei. Eu vi 3 apresentações suas. Tem 2 que eu não terminei de ver, que uma é sobre... O nome agora eu não lembro se é perícia em RH, uma coisa assim. Tem uma que era sobre o Wi-Fi, que você estava comentando lá, que era na Uninove, e tinha mais uma que eu vi completamente, esqueci o nome agora também. Só parece... Então, dessa da Uninove, às vezes que a gente fez essas palestras da Uninove seriam aqueles 5 EH. Isso. Eu lembro que vocês comentaram lá. Então, foi bem interessante. Foi onde a gente trouxe esse processo. Então foi muito legal, foi através daí que nasceu. Então você vê, um evento de informática, um B-Side nasceu na sociedade. Então isso é da hora. É muito interessante fazer os contatos, as coisas do tipo, né? Isso é muito da hora, cara. E o Nage é uma pessoa sensacional, cara. Tipo, eu entrevistei ele, pra quem não assistiu ainda. O link vai estar na descrição do vídeo e também na descrição do podcast. É uma pessoa, cara, que... o que eu acho interessante, cara, quando a gente vai conversando com as pessoas, é que a gente vai começando a enxergar um pouco da gente nas pessoas, sabe? Tipo, o Nage, ele teve uma infância que ele trabalhava no supermercado, que eu também trabalhei, ele comenta lá. E, cara, ele tem uma paz pra falar, cara, que você começa a ouvir o cara, você fica, sabe? Que legal, cara, é muito da hora, cara. É muito da hora. Não, da mesma forma que eu falo, eu sou muito intenso, falo muito, mas o Nage, ele já é um cara mais professor, assim, né? Ele já tem mais... Eu, às vezes, boto a segunda marcha e vou até... O Nage já é um cara mais... Então, assim, ele é bem legal essa questão do método de ensino dele, assim. Ele tem uma questão de uma didática muito legal. E por isso, quando ele me vem e fala, pô, mas eu não sei como que é ser perito, o que é fazer uma perícia, eu falei, cara, você já faz isso, mas não sabe. E aí eu só fui dando um direcionamento bem básico de como seguir, de como fazer. E ele foi um cara que sentou em cima e falou, cara, vou dominar todo esse processo aqui, pelo menos essa questão do entendimento jurídico, pra gente que é de TI é um problema no começo, mas depois fazer que isso é extremamente fácil, né? Não é nada um bicho de 7 cabeças. Né? Pois é. Não, mas você estava falando questão de professor, eu estava vendo o seu curso com o Nage de perícia judicial e assistência técnica, se não me engano o nome é esse. Você também tem uma didática legal, cara. Tipo assim, porque acontece. Eu fiz uns treinamentos aí, eu não vou falar a entidade, Yuri, tô brincando. Os caras, né? Aí o cara vai e ferra o negócio. Eu fiz uns treinamentos aí em algumas entidades, que logicamente, né, com o boom aí de todo mundo fazendo o curso, você acaba pegando pessoas que estão, na minha opinião, ainda imaturas na didática, né, na questão de didática, ou às vezes elas vieram da aula direto para a internet, quer dizer, para o ambiente EAD, né, e elas às vezes não se preocuparam em detalhezinhos, por exemplo, o microfone, sabe, se o volume estava legal, sabe, passar no caminhão na rua vendendo pera e o cara falava junto, entendeu? O cara falando... Tipo, a câmera, esses detalhezinhos. E o seu curso do Nage, eu tava assistindo, você também tem uma didática legal, cara. Tipo assim, eu acho que a didática não tem uma fórmula 100%. Eu acho que é você... Por exemplo, ontem eu tava mexendo no PF Ciência aqui sobre VPN. E aí o cara... É a didática do cara, né, cara? Tem público pra isso. Mas o cara, ele não é o cara que vai lá, te explica cada coisa, espera você olhar, sabe? Ele já vai só correndo até, essa aqui não precisa não, e desce. Aí você tem que ir lá, pausar, sabe? Então eu acho que, tipo assim, a sua didática também é excelente, igual a do Nage. Não são as mesmas didáticas, mas a sua também é boa, sabe, cara? Eu acho interessante a forma como você passa o conteúdo, entendeu? Porque você tá... Pelo que eu percebi, né? Você olha pra tela, você conversa com a pessoa que tá assistindo, como se você estivesse ali do lado dela, sabe? Tipo, não, então isso aqui, pessoal, isso aqui, sabe? Eu acho legal esse tipo de didática, entendeu? Não, é interessante porque, eu falei, como a gente tem uma visão prática, muitas vezes prática do processo, e quando eu fui a primeira vez ser um perito lá, eu vi o sofrimento que foi, né? E você não tinha tanta gente apoiando, não tinha, ficava muito difícil você começar. E hoje, então, a preocupação da pessoa que está iniciando, por isso que tem muito curso que eu falei, o cara não precisa mais saber a mesma coisa, de que ele tem que botar um bloqueador de escrita, que tem que usar o autópsia, assim, chega uma hora que ele não precisa mais disso, ele já sabe disso, só que a vida da perícia não é feita somente disso.
Tem milhares de coisas ali que envolvem esse sentido, entendeu? Uma conversa com o advogado, como funciona esse processo judicial de verdade. E dessas questões, a gente pegou um livro de perícia que falava de perícia do modo geral judicial, né? O livro tem quase 600 páginas lá. E eu cheguei pro Nájio e falei, cara, se você ler esse livro inteiro, você vai entender o que eu estou fazendo. O bicho pegou em uma semana e leu inteiro. Ele falou, tá aqui, ó, lido e... Então, assim, por isso que foi muito fácil trabalhar e a personagem. É muito tranquilo, entendeu? Pois é. É bem de boa. É um parceiraço, né? Isso é da hora. É mestre. Cara, eu tava vendo que você tinha feito uma palestra sobre a segurança digital no ambiente familiar. Queria saber qual foi o motivador para você fazer, né, essa palestra, cara. E como é que você enxerga hoje em dia esse mesmo tema, né? Se você acha que evoluiu para algo negativo, se você enxerga melhoras. O que você poderia falar pra gente aí sobre esse tema? Então, o que a gente começou isso, né? Um dos momentos iniciais foi quando nós iniciamos palestras e treinamentos de conscientização de segurança da informação dentro de escolas, né? Então, eu comecei com o NAGE, ele em algumas escolas, eu em outras. Falei, cara, vamos fazer alguma coisa social, né? Bem voltada à questão de segurança da informação. Então, a gente começou em algumas escolas, esses treinamentos. Começou a ser muito legal. Um dia, acho que foi na Zona Leste, uma diretora me liga, fala, Leandro, estamos tendo um problema aqui, eu preciso que você venha aqui. Eu falei, ai meu Deus, o que foi? Ela falou, cara, com relação ao assunto das palestras e tudo mais. Aí a gente chegou na palestra. Quando a gente chegou lá na escola, né, ela falou, então, o problema é o seguinte, os alunos de 12 a 14 anos, eles estão levando essas informações que vocês estão passando para dentro de casa, falando sobre controles de internet, isso, aquilo, crime virtual, ser vítima ou não, isso, aquilo, uma série de coisas. O que acontece? O que acontece é que os pais desse pessoal não estão acompanhando essa mesma ideia. E aí eu queria ver, Leandro, se vocês podem fazer esse mesmo treinamento, só que para os pais e para os professores. Porque eles estão trazendo isso para a sala de aula e o professor não tem esse conhecimento. Aí eu falei, tá bom. Normalmente, em sala de aula, nas reuniões de pais, ela falou que dava, numa sala de 40 alunos, estava dando em torno de 2 a 3 alunos, ou 2 a 3 pais nas reuniões de pais. Quando eu fui lá, tinha mais de 60. Caraca. Então, que a gente teve que fazer em 2 salas, foi muito legal. E aí, eu achei que eu só ia explicar e ia parar por ali. A gente tinha mais ou menos uns 45 minutos para falar com eles. Deu quase 4 horas, porque eles vieram com uma série de perguntas. Caraca. E aí a gente entendeu que, antes de chegar, às vezes, nos alunos, né, nos adolescentes, a gente teria que preparar os pais para entender sobre essa questão. Então, foi aí que a gente começou a entender essa questão de segurança da informação no ambiente familiar. E aí o NAGE também fez um trabalho muito legal com algumas crianças e pais sobre o uso, né, de celular, coisas desse tipo pelas crianças, que, na verdade, a internet tá ali quietinho no quarto dentro do computador, então ele tá seguro. Não, na verdade, pelo contrário, você tem que monitorar, saber o que ele tá falando, né? Tem um caso que eu conto sempre, que foi um caso que a gente atuou, que era o seguinte, uma criança estava sendo aliciada, né? Uma criança tinha 11 anos de idade, e ela estava sofrendo abusos, além de aliciamento, ela estava sofrendo abuso sexual desde os 9 anos, através de uma pessoa que ela conheceu na internet. Caramba. E ela falava que essa pessoa se apresentou como tendo... era um MSN na época, né? Ela falou que também tinha 9 anos na época, só que depois ela falou que ela tinha 15, e depois falou que tinha 20, e a gente foi ver, era um cara de 45 anos, que estava saindo com essa criança de 9 anos. E aí ela saía, ia no shopping, tudo mais com essa pessoa. Então, quando a mãe se depara com isso, né? E fala, então quais são os fundamentos, né? Uma casa que não tem um diálogo, então só ali não tem um entendimento. Então, tudo isso acaba sendo o quê? Acaba sendo mesmo uma ferramenta, né, para a criança utilizar a internet, e aí tem uma série de pessoas ali que vão utilizar aquilo para assediar, enfim, para uma série de coisas ali com as crianças. Então, isso é muito importante, a gente atuou nesse caso. Então, a gente pensa muito nessa questão com relação a família tem que ser primeiro, né, também treinada junto com as crianças, né? Perfeito, cara. Explica para quem não sabe o que significa aliciamento, por gentileza. Tá, vamos lá, né? Para quem não conhece a questão de aliciar, é de alguma forma você tentar, para uma criança menor de idade ali,
você tentar ali convencê-la dela fazer algum tipo de coisa ali para você, né? Você pode ter um aliciamento por uma questão de o tráfico de drogas, então você tenta aliciar dizendo, olha, vem para cá, você ficar aqui cuidando aqui das drogas aqui, a gente vai conseguir um bom negócio para você aqui, né? Alguma questão de um aliciamento sexual, dizendo, vem cá, vamos conhecer, vamos tomar um sorvete, eu pago para você, vem aqui, tudo mais. Então tem vários tipos de aliciamento, né? De tentar de uma forma convencer uma pessoa a fazer alguma coisa ali, né? Através de você ali. Eu sei que talvez na questão da lei, né, não deva estar exatamente assim, mas de uma forma mais literal mesmo, uma forma mais prática, aliciamento aí. Perfeito. Cara, ainda nesse assunto, você falando isso agora me deu um estalo realmente para essa observação. Uma vez eu tinha feito o After Talks com o Marcos Fábio Fontinelli, vai estar também o link aqui na descrição, e aí a gente tinha comentado sobre essa questão, né, de que ele tinha pego, eu não sei se eu vou pronunciar certo agora, mas ele tinha pego serviços de perícias que tinha a pedofilia. Tá certo o que eu falei? Obrigado. Não é bem pedofilia, teria material de pornografia infantil, porque pedofilia, na verdade, ele é um CID, é uma doença. Sim. Né? A pedofilia em si é uma doença. Aí seria material de pornografia infantil, o jeito mais certo. Perfeito. Mas dá pra entender normal. Perfeito. E aí, a gente estava comentando sobre isso, e aí, eu não lembro se eu ou ele sugeriu, de a gente digamos que fazer um debate, né, uma conversa, tipo uma live, na verdade, com o psicólogo, com o Marcos Fábio, e eu lá tentando intermediar. E aí, a gente começou a divulgar, e aí foi meio que esse susto que você teve de quantidade de pessoas interessadas, assim. A gente eu lembro que o assunto era alguma coisa assim, o perigo na internet para as crianças, alguma coisa assim. E o que tinha de pai perguntando um monte de coisa, sabe? E aí você trazendo esse fato agora, me faz a reflexão de que, de fato, os pais às vezes não é que eles são omissos porque eles, sabe, não se preocupam com os filhos. Às vezes é porque o negócio evoluiu tanto. Negligenciam, né? Que eles, sabe, eles não sabem o que fazer. Às vezes eles conhecem os perigos, sabe? Então, realmente, eu acho que na verdade, é difícil você trazer muito isso à tona várias vezes, porque acaba, sei lá, cara, acaba que se assusta demais as pessoas, sabe? Tipo, a internet não é segura. Aí você começa a falar. Exatamente. Eu acho que... Cara, é muito legal o que você tá falando. É bem isso, porque assim, um dos pontos, né, você imagina, cara, a minha mãe, a gente sempre vive botando um pânico nela nas questões de internet e tudo mais, tal. Né? E aí ela sempre relata pra gente qualquer acontecimento diferente e tudo mais. Então, com a criança, tem que existir... Um outro caso que a gente pegou é o seguinte, a criança jogava, e aí a criança, entrou alguém falando a criança assim, cara, me passa a sua senha que eu vou te mandar umas armas lá, umas skins de umas armas e tudo mais. Aí a criança passou a senha dos skins das armas e tudo mais pra ela entrar. Só que essa pessoa entrou com a senha e alterou a senha, bloqueando a conta dessa criança. E aí a criança, mas e aí a conta tá bloqueada? Ela falou, ó, eu só vou liberar a conta pra você se você passar o número de cartão de crédito do seu pai. Nossa. Então você vê que já não é mais uma criança atendendo uma outra criança, né? Conversando com uma outra criança. Ali você já vê que já tem alguma coisa a mais ali, né? E aí nesse momento essa criança se sente muito mal, porque ela fala, se eu falar pro meu pai que eu passei a senha da minha conta pra uma outra criança, ele vai brigar comigo. E aí ela fica um pouco no medo. Mas em algum momento o pai, que tem uma comunicação legal com o filho, mas entende que tem alguma coisa que está errada. E ele senta e fala, cara, fala, tá acontecendo tudo mais. E aí a criança fala. Ele fala, não vou brigar contigo. Mas aí ele entende que já não é mais um caso de uma outra criança. E aí ele começa a falar com o cara, e aí não era mais uma criança. Era um irmão muito maior, né, daquela outra criança que estava se usando daquilo para conseguir obter algum bem financeiro ali através de uma clonagem do cartão ou utilização do uso do cartão. Então, você vê como que aí pode parecer uma coisa simples, mas se acontece esse tipo de coisa, a criança manda as informações do cartão, olha lá o problema que a gente já tem aí, né? Pois é. Na fraude financeira. Então, você pega uma pessoa que não tem muito conhecimento com a informática, não tem noção de que quando manda lá,
você ganhou um negócio aqui, vai chegar um SMS, confirma para mim. Aí a pessoa chega um SMS e é para clonar o WhatsApp lá. Então acontece isso direto. Então você imagina como hoje, na verdade, as crianças estão bem mais, né? Já nascem com kit de tecnologia, né? Eles estão bem mais avançados que são os pais. E aí o próprio pai não consegue. Ele começa a falar, não, porque eu entrei no LinkedIn aqui e fui no Twitter. O pai, gente, o que é Twitter? O que é isso? Tem muita gente assim ainda, entendeu? Sim, então, tudo isso é importantíssimo. E o Marcos Fábio, você falou o nome de um cara sensacional, cara, um profissional, um grande amigo. Eu tenho só um apreço enorme por ele. Ele é um cara sensacional. Marcos Fábio, o curso dele muito bom na FD, o curso de redes dele. Ele é um cara perito criminal agora em Curitiba. Ele é um cara formidável, cara. Um cara que, nossa, quem tiver 10% do conhecimento desse cara aí, tá muito bem. Ele é muito legal. Eu gosto dele. Desde quando ele era vice-presidente lá da Pecox, ele é um cara 100%. Eu gosto muito mesmo. Pois é, gente boníssima. E acaba que, tipo assim, uma das coisas que eu tento fazer, né, e quem acompanha os AFD Talks, geralmente eu tento entrar nessa questão de criança, porque, cara, eu acho que pelo menos a abordagem aqui, ela é menos pesada quanto pelo menos eu fiz nessa live em específico, mas eu acho que, tipo assim, por exemplo, você pega minha mãe, eu não lembro qual que idade que ela tá agora, e enquanto você tava falando, eu tava pensando nisso aqui agora. E aí, teve um dia que a gente tava vendo um filme, eu não lembro qual o nome do filme, tipo assim, a gente viu um filme no sábado e outro no domingo. Lembrei, o filme chama The Box, é filmaço também, na minha opinião, ele é da Amazon, se não me engano. Aí o cara faz propaganda. E aí, a gente viu no sábado, né? E aí no domingo a gente viu outro filme, que eu assisti agora, o nome do filme agora. Eu falando dela que ela tá assistindo, eu também tô esquecendo também. E aí o que acontece? A gente dá uma volta quando ela tá de folga, né? Por culpa da pandemia, ela trabalha em escola. Por culpa da pandemia, então ela tava ficando em casa, tipo assim, acho que 2 dias. E aí nesses 2 dias a gente dava a volta com os cachorros, né? Ela tava volta com a cachorra dela e eu com o meu. A gente ficava conversando. E aí, cara, eu comecei a perceber o seguinte. Isso na segunda de manhã, né? Ela começou a falar de um filme, como se fosse o filme que a gente viu no dia anterior, que era domingo. Só que, na verdade, ela tava falando do filme do sábado. E aí eu fiquei, caraca, não, mãe, você esqueceu do filme que a gente viu ontem, que é isso aqui. E ela tinha esquecido depois de um tempão que ela foi lembrar. E eu penso o seguinte, cara, eu acho que às vezes, quando a pessoa vai ficando mais velha, os cuidados com a segurança, quando você não vive aquilo, né? Você não tá vivendo, quer dizer, você não percebe às vezes aqueles detalhes, você vai esquecendo, e mesmo quando você vê, por exemplo, hoje, você vai ter um impacto, você vai começar a preocupar com os cuidados, passa, sei lá, uma semana e você esquece daquilo, sabe? Você esquece dos cuidados, você começa a deixar de lado. Então, pelo menos com a FD Talks, que é um evento inicialmente mensal, eu tento trazer um pouquinho dessa conversa, assim, porque a pessoa que já está acostumada a ouvir, ela vai sempre, sabe, lembrar. Por exemplo, esse golpe que você acabou de falar aí, posso chamar de golpe, né? Que é o menino pegando o cartão de crédito. Isso eu nunca parei para pensar que alguém poderia fazer, entendeu? E aí, tipo assim, são esses detalhes que eu acho que contribuem muito pra gente também, de certa forma, continuar educando as pessoas. E eu espero que a pessoa que está ouvindo aqui nesse momento, que ela também compartilhe esses episódios ou os episódios, porque sempre você vai conseguindo absorver mais e se preparar, né? E ficar observando como seu filho ou a filha ou primo, sobrinho, como eles estão reagindo, porque aí você consegue enxergar e falar com o pai depois, presta atenção nisso aqui, sabe? Então, eu acho que é uma forma de eu tentar contribuir, né, com as pessoas, aproveitando esse espaço da academia, que é uma excelente empresa, e junto também com a STW agora também, e com os profissionais que trazem, né, essas histórias que nunca são iguais e que sempre tem um ponto de vista que a gente às vezes não enxerga, sabe? Eu fiquei falando um tempão aqui, mas é isso, assim, em resumo é isso. Não, isso é do caralho, porque assim, o que eu penso nesse sentido, né? Esse do caralho não era pra ter saído desse jeito, mas por que eu acho muito legal essa questão, né? De você tá trazendo essas informações aí pra quem... Porque quando acontece a situação, quando acontece, por exemplo, a minha tia, que estava ficando em casa nessa época de pandemia, ela quase caiu naquele golpe chamado bilhete premiado. Aí a gente fala isso, gente, isso não existe mais, quem é que cai? Ela quase caiu, e é um golpe feito pessoalmente.
que não existe computador, não existe nada, entendeu? Um golpe mais velho que andar para trás. Só que assim, na hora que você tá passando, por exemplo, uma vez me ligaram falando que eu não tenho filho. Ligaram falando que o meu filho tinha sido sequestrado. No momento da ligação e tudo mais, você fica desesperado mesmo, falando, cara, teu filho eu não tô sabendo, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Eu falei, fiquei pensando assim, é complicado isso, porque no momento, quando você tá naquele momento, aí cai uma chave e você pensa. Então, por isso que quanto mais você está preparado, né, mais você souber disso, no momento oportuno você cai na real. Minha mãe uma vez também quase sofreu um golpe aí, que não era num bilhete premiado, era alguma coisa, e quando ela estava dentro do banco, ela olhou para a gerente olhou para ela e falou, Sônia, o que você está fazendo? Ela falou, tô caindo num golpe. E aí ela se ligou naquele momento ali. Eu tá vendo? Ela ficou quase 30 minutos ali dentro do golpe e uma hora ela caiu na real. Pô, que bom, pelo menos não tinha acontecido nada errado. Então, esse é a grande questão. Então, a gente tem que estar preparado na internet para qualquer momento, quando chegar qualquer informação nesse sentido, a gente sabe como agir. Entendeu? Isso que eu acho que é o mais importante. Tinha uma vez, só para finalizar isso, que eu quase caí num golpe. Eu quase caí assim. O que acontece? Eu tinha assistido Black Mirror, o episódio chamado Shut Up and Dance. Não sei se você já viu essa série, que eu acho fenomenal. Já vi. Esse episódio já ia dar spoiler pra galera, mas assistam lá, galera. acho que ela traduzida é Cala a Boca e Anda. Nada a ver, Cala a Boca e Dança, uma coisa assim. E aí acontece, cara. Aí no outro dia, né, que eu acordei, aí eu peguei meu celular e fui olhar os e-mails. Aí tinha um e-mail assim, bem inglês, né? Um inglês bem nada a ver. Aí tava assim, você... Como é que é? Eu peguei as imagens da sua webcam, tem as imagens de você... sabe, as suas imagens, sei lá, não sei o quê. E eu olhei assim, caraca. Aí tipo assim, aí falava assim, só que você tem que pagar, acho que é 1.000 bitcoins. Então assim, cara, e o dólar tava, acho que R$4 na época. Meu Deus, como é que eu vou arrumar, sei lá, não é nem R$4.000 que ia ser uns, sei lá, 5, 6 mil. Eu assim, caraca, como é que eu vou arrumar? Aí eu fui, eu abri o Outlook, né, aqui no PC, aí eu fiquei olhando assim, aí eu fiquei, peraí, cara. Só que aí acontece, o cara tinha colocado uma imagem, só que eu tinha clicado já, né? Ele tinha colocado uma imagem. Aí eu pensei, aí tipo assim, aí eu fui mexer assim pra tentar copiar o texto pra colocar no Google Translate, né, que tinha mais informações. Aí eu vi que era uma imagem e pensei, caraca, cara, eu não sei se dá pra fazer isso, mas eu não sei se ele poderia, naquela imagem, no Outlook, ele poderia colocar usar alguma coisa de esteganografia para daí, na hora que eu clicasse, ele pegar alguma informação. Eu acho que não tem como, né? Acho que por esse jeito não me parece nada. Mas na hora eu fiquei assim, caraca, se ele pensou nesse nível e me pegou. Aí eu fiquei desesperado, comprei um antivírus, rodei na máquina, mas depois passou, sei lá, 1 mês, 2 meses, e não aconteceu nada, sabe? Acho que o cara não pensou nesse nível, não. Aconteceu uma cena engraçada, com o menino trabalhava de segurança aqui, o menino estava em treinamento, ele é estagiário, e aí a gente tinha uns bloqueios dos e-mails, né? E aí ele estava, um dia ele chegou de manhã, chegou lá, veja as fotos do motel, isso aqui, tudo mais. Aí ele olhou e falou, ferrou. Aí ele foi até o servidor de e-mail, porque ele era administrador, destravou o e-mail, mandou para ele, foi lá e clicou. Então assim, e aí você vê, um cara de segurança só dentro ali. A gente, logicamente, foi, né, uma série de erros de procedimento ali. Aquela máquina ali a gente, né, tirou da rede, formatou e desinfectou a máquina ali. Mas você vê que engraçado, né, esse processo, né? Então é normal. Bom, pessoal, a gente vai encerrar esse episódio, que tá ficando muito grande já, tá chegando a 2 horas. A gente vai encerrar essa primeira parte aqui. Mas aí, se vocês escreverem nos comentários e também na plataforma de podcast que você está assistindo, né? Quer dizer, que você está ouvindo, se vocês escreverem que querem o episódio 2, a gente vai disponibilizar o episódio 2 para vocês, tá? Então escrevam aí, escrevam as partes que vocês gostaram, comentem aí o que vocês, né, que vocês acharam desse bate-papo. E eu gostaria de agradecer nesse primeiro momento aqui ao Leandro Moraes. É o cara que tem a agenda mais complexa e mais complicada que eu já vi em todos os AFD Talks aqui na vida. Caraca, o cara parecia que tava falando com o Barack Obama, cara. Caraca, tava tenso. Mas muito obrigado por essa participação, cara. Porque o que acontece? Quando eu comecei a olhar um pouco mais, né, do seu perfil para te entender melhor, como eu tinha comentado, eu não te conhecia, né, ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, eu comecei a perceber que, cara, o cara, ele soube não só ser um nerd de estudar pra cacete, mas também de saber viver a vida. E aí, trocando ideia aqui agora, caraca, eu fiquei muito feliz de
de enxergar o quanto que você conseguiu, na minha visão, né, na minha opinião, evoluir como pessoa, sabe? Você com 36 anos só tá muito mais sábio do que muito velhinho aí de 90 anos, entendeu? Então, obrigado pela participação aí. E, cara, se a galera comentar muito aí nos comentários, a gente volta na segunda parte, beleza? Beleza, valeu, obrigado. Novamente agradecer a todo mundo aí, né? 2 horas a gente falando um pouco da nossa vida, né? Mas que não é diferente de muita gente aí. Fico agradecido, mas essa vida maluca aí a gente sempre tenta, né? Tentar o melhor possível aí quando tá tentando fazer alguma coisa. E é isso aí, gente. Eu falei, é sempre lutar para alcançar o melhor aí pra gente. Tá bom? Perfeito. Valeu, obrigado, Wesley. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Aqui. Valeu, pessoal. Tamo junto aí. E valeu, galera. Um abraço, tchau. Conheça os conteúdos disponíveis no canal da Academia de Forense Digital. Temos conteúdo sobre privacidade, webinars, entrevistas completas com dose de inspiração, superação e muito aprendizado. E se você tem interesse em se tornar um perito de forense digital, então lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre forense memória, fundamentos de forense digital, computação forense, forense em dispositivos móveis e muitos outros. Acesse academiadeforencedigital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!